Está no ar. Poder e Prosa. Apresentação: Miro Ribeiro e Gilvano Ávila. Como é que tá? Tudo bem? Mais uma Boa noite, né? Boa noite, bom dia, boa tarde. É assim que a gente fala em podcast, né? Não tem hora para a pessoa assistir. Tem gente que assiste pela manhã, outra assiste à noite. Boa noite, Sorriso. Que alegria estarmos de volta. Meu amigo Gil, e aí, tranquilo? Tudo certo. Tudo certo. Semana vida, mas tudo bem. Lá vamos nós para mais um episódio e, como sempre, episódios especiais com convidados que pegam, que trazem assuntos interessantes, né, Gil? Com certeza. Cada dia uma personalidade diferente, né? Me fala uma coisa, há quanto tempo você conhece esse nosso convidado de hoje? Esse nosso convidado de hoje, Mira, eu conheço no mínimo desde 2000. 2000. É. Lá se vão 25 anos. Exatamente. 25 anos. Então já deu para conhecer um pouquinho, né? Um caboclo bem bacana, viu? Ah, é? É. Esse você assina embaixo. Esse eu assino embaixo. Ah, muito E bem. ele também não tem conversinha de ladrão para delegado, não, viu, Mira? É no mesmo padrão? No mesmo padrão. É, mas eu não vi ele pegar no martelo até Não, agora. não Ah, pegou. Mas tá aqui o bicho velho. vai assustar o homem ou não? Não, O homem parece que tem uns. Não, não. ele tem uns marca-passos, acho que é, Marca-passo. umas molinhas no É, coração. não assusta o homem, pelo Mas amor de ele é Deus. muito emocionado. Outra! Isso aí, Mira. Ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de acionar o sininho, compartilhar, comente. É importante que você deixe o seu comentário, né? Ajuda nós aí, gente. Isso, no próximo episódio a gente vai lendo os comentários também. Isso. Muito importante. Ô Gil, então vamos começar apresentando aí o nosso convidado de hoje. Vai lá. Vamos lá. Ah, Ele chegou em Sorriso dia 27 de fevereiro de 1996. Tem 3 filhos, 3 netas, divorciado. Divorciado e viúvo ele é. Divorciado e viúvo. Depois ele vai falar. Primeiro ele foi viúvo, depois divorciou e tal. E ele é mato-grossense, é? Mato-grossense lá de Rondonópolis. Rondonópolis. É. Aham. Tá? Quando jovem em Rondonópolis, na infância, família de lavradores, foi engraxate, vendedor de frutas na rua. Na adolescência, na juventude, foi relojoeiro, tá? Ourives, comerciante de secos e molhados. Isso tudo em Rondonópolis mesmo. Pois é. E em Sorriso, né? Desde 1996, Isso aí. ele foi de porteiro a presidente do Clube Sol Nascente. Os mais antigos aqui de Sorriso sabem exatamente do que nós estamos falando, o Clube Sol Nascente. Né? Exatamente. Foi lá que eu casei mesmo. É mesmo, Gil? Inclusive foi ele que ajeitou lá pra mim lá. Aí depois eu fiquei devendo essa pedra pra ele e ele me cobrou forte. Mas tudo bem, depois nós vamos falar sobre isso também. Ele pagou, né? Paguei, tá tudo Isso é que é certo. importante. Igual o Santonino da Osório falou. O gaúcho dá uma seguradinha, mas paga, Mas- né? É isso aí mesmo. Aí foi corretor de imóveis, ele fez parte da gestão pública como servidor público, chefe do Cidetran aqui em Sorriso, tá? Coordenador do Ganha Tempo, secretário de governo. Eu conheci ele como secretário de governo, na gestão do Rossato, né? É Foi. isso, né? Isso. Gestão do Rossato. Foi o primeiro secretário, se eu não estou enganado, de segurança pública em Sorriso também, tá? Diretor de habitação, Detran do Mato Grosso, daí ele já subiu um degrauzinho já, tá vendo? Olha aí. Hoje o homem já tá mais forte. Era porteiro lá no clube. Era porteiro, começou de porteiro aqui em Chegou no Sorriso. Detran do Estado. Já né? chegou no Detran do Estado. E agora está à frente de uma importante autarquia do governo do Estado do Mato Grosso, né, João? Com certeza. O que ele está comandando agora? Hoje ele tá no MT Gás. MT Gás. Isso aí, distribuindo gás ali para todo o Cuiabá aí, Varja Grande. Varja Grande. E Isso aí. apesar de ele não ter revelado a idade ainda, continuou com todo o gás, né? Continua com todo gás. Mas nós vamos perguntar para ele, nós somos carudo. Exato, vamos perguntar a idade, exatamente. Eita, nós estamos falando do Hélio Silva Vieira. O Hélio do Povo. Como é conhecido, né? Porque Hélio do Povo. Hélio Silva Vieira é muito poucos que conhecem, viu? Muito bem. Por isso, Hélio do Povo. Antigamente, quem conhecia ele bastante era o seu Benedito do Cartório. O seu Benedito. É, por esse nome, né? Sempre tava lá protocolando uma certidão de casamento, um negócio assim. Hélio, seja bem-vindo, meu amigo. Para nós é um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, Giovanni. Miro, o prazer é meu. Esses 3 minutos aí vocês falando da história, né? A gente começa a emendar uma coisa na outra, né? Algumas passagens de nossas vidas e a gente que tem amizade aí há 30 anos, né? Verdade. O Miro há 12 anos, 10, 12 Exatamente. anos, né? Eu tive o prazer de conhecer.
E Deus sempre coloca pessoas boas para conviver, para compartilhar comigo, onde estou trabalhando, no lazer, nas rodas de viola, né, como você diz. Exatamente. Então, assim, Deus me proporciona isso o tempo inteiro, né? Hoje, por exemplo, me proporciona estar aqui com vocês. Um- uma ferramenta que vocês estão colocando aí para aproximar pessoas, levar conhecimento, levar ideias, ouvir opiniões de pessoas que talvez estejam distantes. Hoje, por exemplo, né? Eu digo assim, eu moro em Cuiabá, mas eu resido ainda em Sorriso, né? Eu estou em Cuiabá desde 2017. Sim. Mas eu estou aqui quase sempre e por telefone eu estou aqui todos os dias com várias pessoas, né? Até porque se eu ficar um mês aqui, graças a Deus eu tenho um mês de almoço livre, né? Um mês de jantar livre, visitando os amigos, batendo papo, trocando essas ideias, relembrando dos velhos e bons tempos, né? Como disse Giovanni, de casamento na Sociedade Aquática Sol Nascente, Sim. que foi o meu primeiro emprego em Sorriso, que, tipo assim, me abriu as portas para Sorriso também, né? Então a gente fazia um trabalho desde a recepção, a vender títulos, receber mensalidade, eram 347 sócios, e eu visitava, alguns eram débitos, né, no Sicredi, débito automático, e outros você tinha que visitar para receber, né? Tipo, Já ia tomar um cafezinho. já ia, recebia a mensalidade, oferecia algumas situações do clube que a Sociedade Aquática tinha. Fizemos vários torneios de tênis, né? Dr. Carlos Frison, César Zotti, o pessoal que sempre participava e nos incentivavam. Então tem uma memória assim de coisas que a gente viveu ali. Promovemos carnavais, os melhores carnavais, né, do norte do estado do Mato Grosso, carnaval fechado. Nós resgatamos isso em 2002, 2003. Carnaval de salão, Hélio? Era de Isso. salão? Uhum. Acontecia lá no Acontecia lá no Sol Nascente. Sol Nascente. Nós tínhamos o carnaval tradicional e Aham. também o carnaval fora de época, que era o Carnassol. E sempre tinha concurso de blocos? Vocês faziam isso lá? Nós tínhamos algumas pessoas conhecidas, por exemplo, Chuchu era presidente dos Puros, né? Que alguns diziam os Purros, né? Então, o Chuchu era presidente dos Puros, o Luciano Varuto dos Normais, entendeu? Cada um tinha um, então, o Adriano dos Possuídos, cada um tinha um bloco e a gente fazia algumas competições internas, mas o objetivo era tentar levar a família para dentro do clube, certo? Que Então tempo a bom, gente né? Em que o carnaval tinha esse sentido, né? De família, né? Totalmente. A gente buscava muito isso, certo? Então a gente se dedicava muito. Isso aí foi acho que 2002, 2003, aí, tipo, na época acho que o presidente do Sol Nascente, depois do Ari Lafim, foi o César Chevinski, né, nessa transição ali do carnaval. E aí eu já estava, né, secretário executivo do Sol Nascente, certo? Olha, Né? já subiu o cargo. Já subi o cargo, mas porteiro. fazia as mesmas situações, porque aos domingos eu ia para o Sol Nascente, né? Primeiro, ir para a Sociedade Aquática Sol Nascente, onde todos iam lá, ou seja, você tinha aquela parte do lazer. Nada melhor do que você ficar na portaria, recepcionar, seja bem-vindo, como é que vai, tudo bem, seu Benedito, tudo bem? Olha, depois eu vou lá almoçar com vocês na churrasqueira, que eles reservavam a churrasqueira, certo? Sim. Então você tinha esse Essa confraternização esse relacionamento. Do começo ao fim, né? do começo ao fim. Saía lá para vender, para cobrar e aí recebia lá o pessoal. Né? Olha que Me lembro interessante. muito, né? Tinha os almoços, naquela época, as opções, em 2001, 2002, as opções, por exemplo, de restaurantes em Sorriso Era muito pouco, né? pouco. Você não tinha churrascaria, restaurante e tal, né? Você tinha Figueira, salvo engano, e mais algumas coisas. Não tinha muitas Falando opções. de anos 80, 90? 90, Anos 98, 99, 2000. Aí. Dona Odila Save, uma cozinheira, né, de tipo assim, de mão cheia, né? Então, a maioria das pessoas, juízes, quem chegassem aqui, sempre estavam indo no Sol Nascente. Há um fato do nosso secretário de segurança, Adriano Messi Denardi, né? Sim. Que quando ele veio de Barra do Garça, eu fiz esse trabalho de convidá-lo, né, para fazer parte da Sociedade Aquática Sol Nascente. Olha aí, rapaz. Fui até o comando, que era
Tá Na na, Brasil na aqui, Avenida Brasil, isso, né? Isso. De roda. Exatamente, né? Para Sim. convidar ele e, salvo engano, Mentelo, que veio junto com ele, né? Aham. Para que participasse. O Denardi começou a participar com nós do futebol, que ele gosta muito de futebol, Sim. gremista, a gente fazia, né, o campeonato interclube, que foi até Uhum. idealizado pelo Ari, onde tinha a maior disputa, lógico, aqui em Sorriso seria quem? Grêmio e Inter, né? Diretamente da beira do Rio Lira, né? Não era do Beira Rio, mas era da beira do Rio Lira, né? Então, Não deixava de ser do Rio, né? sim, Não deixava de ser. nos carnavais a gente tinha o bloco das piranhas, né? Aham. Certo? Figuras do muita gente que já passou por aqui, Sim. como o finado Rogério Pirapó, pessoas históricas dentro do clube. Então, assim, a gente fazia, era uma festa muito grande. Saltão, César Zotti, Nivaldo Martinello. O senhor Adélio Dalmolin tinha falado desses carnavais também, É lembra? verdade, ele Isso citou aí. no programa, É, programa que ele especial aí teve da aqui. festa do Isso. município. Isso aí. E será que o pessoal desses nomes aí, será que continua? Por exemplo, assim, os puros, continuam os puros? Como é que falava? Os purros, Os purros. os puros, os normais. Isso aí que eu acho que tá meio parecido ainda. Que O Adriano Possuído, né? continua né, possuído. tinha as poderosas, tinha uns grupos menores, assim, menores que eu digo em número de participantes. Sim. Porque os normais, os puros, chegava a 400 pessoas, sabe, 400 abadás, sabe, né, cada Olha um. aí, cara. Então era assim, era uma festa muito legal, assim, certo, Sim. né? Lógico que trabalho era coisa de louco, né? Porque você tinha toda uma preocupação, né? A gente sempre teve uma parceria muito grande, o Conselho Tutelar sempre nos ajudou muito, né? Muito, muito. A Polícia Militar, certo, né? Muito presente, viatura o tempo inteiro. Então a gente, sei lá, uns 5 anos de carnaval sem nenhum incidente, Uhum. nada, sabe? Tudo muito, muito tranquilo mesmo. Que legal. E faz parte como é que eu vou te dizer? Da trajetória da gente, né, que eu sempre digo, né, o primeiro passo na vida, Uhum. ele é muito importante, né? Então, a Sociedade Aquática Sol Nascente, a Sociedade de Sorriso naquela época, que era a maioria dos associados, eram 347 títulos. Uhum. A partir dali, sabe, foi o meu primeiro passo dentro de Sorriso para mim, tipo assim, chegar, como diz, né, a ser Hélio secretário, né? Até Sim. porque era simplesmente um, um sonhador que veio de Rondonópolis depois de umas dificuldades financeiras, como a maioria, né? Com uma mala nas costas, certo? Uhum. Vazia, mas cheia de sonhos, né? Sim. Eu vou vencer, eu estou aqui para vencer, eu vou vencer, certo? E graças a Deus, tipo assim, me sinto realizado, né? Com o objetivo que eu tive de vencer, de crescer, de ter uma, como é que eu vou dizer assim, um vínculo de pessoas ao redor que você trata com respeito, que você respeita e é respeitado, talvez seja o maior patrimônio do que o homem possa carregar. Hélio, quando você veio, já veio casado, veio com a esposa, veio. A gente queria saber um pouquinho da vida pessoal, quantos anos hoje. Ele teve uma esposa já falecida, né? É isso? Uhum. Tem filhos. Eu gostaria de conhecer um pouquinho mais do Hélio. Eu cheguei casado, né? Uhum. Eu vim de Rondonópolis já. Essa história de casamento eu gosto muito, né? Até porque a felicidade, infelizmente, alguns casamentos, né? 4 aí que não, né, não deram certo, enfim. Sou muito amigo, que eu estava acabando de falar com a minha ex-esposa aqui, a gente tem uma liberdade de amizade enorme, né? Ou seja, não existe ódio, né? São situações de que não deram certo, né? Exato. Cheguei aqui, depois me divorciei da primeira esposa, né? Convivi, né, com uma outra, né, companheira. Aqui eu separei, casei de novo. Fiquei viúvo, infelizmente, né? O Giovanni acompanhou para e passo de perto, me ajudou muito, muito obrigado mesmo, me amparou num momento muito difícil da minha vida, onde, né, talvez tivesse aí num momento emocional, um momento familiar, um momento de trabalho muito bom, né? De repente aparece um câncer e 23 meses e um dia, né, levou uma morte assim muito rápida, né? De uma pessoa também que construiu uma história de trabalho, deixa seu legado aqui em Sorriso. Professora maravilhosa, que era a Sara. Hoje o UPA aqui, Sorriso,
leva o nome esse dela, nome. né? Justa homenagem, né? Então, uma pessoa que a gente teve o privilégio de conhecer junto com o Hélio aí, muito, bom, espetacular. Pessoa maravilhosa mesmo. A Sara era fantástica. A vida tem suas histórias, né? E nada é por acaso. Se passou, com certeza eu tinha que passar por isso. Isso me ensinou, isso eh, me levou talvez a valorizar mais um pouco a família, valorizar os amigos, valorizar a vida, respeitar cada um com a sua, com as suas diferenças ou indiferenças, né? Então, se veio para mim, porque Deus sabia que eu tinha que passar por isso É. e para que eu me tornasse um ser em evolução, tentar Uhum. melhorar cada dia, né? E Hélio, precisa muito para viver bem? Não, porque eu nunca tive muito, né? Eu tenho o suficiente que é trabalhar e se manter, né? Eu tenho mais amigos talvez do que eu mereço. Então, o meu patrimônio, não o meu maior, o meu patrimônio Uhum. são meus amigos e minha família. Eu tenho irmãos, exemplo seu, que a vida me deu. Eu tenho irmãos, né, são 6 irmãos na Uhum. minha família, todos homens, e muitas vezes eu falo mais com os amigos, às vezes, do que com os irmãos. A gente tem um grupo de família, hoje é muito fácil, você não se Aham. comunica, você não fala, você manda recado, né? Aquela É. comunicação virtual extremamente gelada, né? Porque E eu, não tem o calor humano ali, né? exato, né? Então, assim, eu tenho, para viver o que a gente precisa mesmo é saúde e paz, né? É E verdade. falando em Você tem amigos, o saúde. Gil ele tem uma teoria que os irmãos de sangue você não escolhe, né? Exato, Eles exato. nascem na sua família, Uhum. lógico, você tem um carinho porque, né, são do mesmo tronco, vamos dizer assim, né, Gil? Exato. Mas tem alguns irmãos que a gente vai conhecendo ao longo da vida que esses a gente tem a oportunidade de escolher, né? Eu posso dizer, o Mano Gil aqui, que é um parceiraço. Outros irmãos, eu tenho um grande amigo em Alta Floresta, o Altair Júnior, que eu também considero Uhum. um irmão. Não são muitos, né, Gil? Não. Assim, mas a gente vai colecionando amigos, isso é muito importante, né? São presentes E, que a vida vai nos dando Uns também. amigos, irmãos verdadeiros mesmo, né? e eles A gente pode contar. trazem eles trazem para você, esse irmão que a vida te dá, ele traz uma família que você não conhece. Ele traz os pais dele que você não conhece, a esposa, enfim. Eles trazem uma outra família para dentro da sua família. Exato. Então você imagina tipo a soma que a gente tem com tudo isso, né? Porque você já tem uma base familiar e você conhece uma outra família com uma outra base familiar, certo? Então essa evolução de que o mundo, de que Deus dentro da perfeição apresenta para nós ao longo da vida, você entendeu, né? Esse é seu irmão. Exato, e você falava também, Hélio, de pessoas que Deus colocou muitas pessoas boas na sua vida, e acho que acontece com todo mundo, Gil, de também a gente ter que conviver às vezes com pessoas do gênio difícil de lidar, mas também é providência divina, porque é através dessas pessoas que você também melhora, que você se torna um ser humano melhor, essas pessoas te ajudam a ter mais paciência, a ser mais tolerante, não é mesmo, Hélio? É uma É lapidação, uma né? É lapidação. uma lapidação. Eu creio que nós somos pedra bruta, né? Eu como ourives, né? Aham. Então nós somos pedra bruta, somos, né, pepita bruta e temos que ser lapidado para virar um diamante, temos que ser laminado, passar pelo ourives, né? Para depois se tornar uma joia linda, uma corrente, um acessório, né, qualquer. Um microfone igual esse? Não, esse não é de ouro. É uma lapidação, certamente. Então, quando a gente depara com algumas situações, eu, por exemplo, acontece muito comigo. Aham. E às vezes faço também. Às vezes eu vejo alguém, porra, buzinar no trânsito, entendeu? Não é por um nada, mete a mão na buzina, põe a cabeça para fora e xinga, sabe? Eu fico olhando e falo, poxa, para que isso, né? Expondo a vida em risco da Aí o família, que né? que acontece comigo? Eu olho e falo, eu não quero fazer isso, eu não quero ser assim. Então, no trânsito, às vezes que eu perco um pouco a paciência, de repente eu buzino, tipo assim, se eu pudesse, eu engolia a buzina porque eu não queria fazer aquilo. Na ação, às vezes, você acaba fazendo, mas você fala assim, poxa, já vi tanta gente fazer isso, é feio. De onde eu trabalho, Miro, para minha casa em Cuiabá, é, do, do meu trabalho para casa, de casa para trabalho, muitas vezes eu faço esse trajeto a pé, né? Eu levo a mochilinha, um tênis, camiseta, né? E às 18 eu, né, me transformo, põe a mochilinha nas costas e vou caminhar meus 7 quilômetros até chegar em casa, certo? Aí você pergunta, mas Hélio, né, não é ruim e tal? Você vai vendo tudo,
que você desceu do carro, você virou pedestre, você, né, se torna uma pessoa ali na rua em que as pessoas às vezes não te respeitam, né? Infelizmente não respeita o carro, não respeita a moto não respeita o ciclista não respeita, e ninguém vai respeitando ninguém, né? Uhum. Nesse trajeto você vê tantas coisas, sabe, né, que você fala, olha, eu não quero isso para mim não, sabe? Que a mesma, você colocou o pé numa faixa, certo? O cara quase te atropela, né? Então você corrige você mesmo, fala assim, cara, eu preciso melhorar um pouco nisso, certo? Eu também faço isso, né? Então, Isso aí. Hélio, agora vamos falar um pouco de Sorriso. De 96 para 2025, mudou muito? O que você viu nessa mudança? Você que já trabalhou junto com o Ari Lafim, foi sócio na gráfica, até ele citou aqui, na época, você e o Serginho, né? Como que foi essa evolução de Sorriso aí? olha, Giovanni Miro, como dizem, né? A evolução de sorriso teria que ter uns 2, 3 dias para a gente contar um pouquinho dela, né? Eu fiz parte desses poucos anos, digamos assim. Queria até aqui abrir um parênteses para tipo seu Adélio, ou seu Toninho Dalsox, seu Inácio Chevinski, enfim, pessoas que estão aqui há muitos anos, certo, né? Sim. Não me referindo, digamos, só a essas pessoas do chamado do comércio ou do agro, mas também aqueles guerreiros que chegaram aqui, foram morar no fundo das madeireiras. Quando eu cheguei aqui, tinha muita madeireira ainda em 96, Uhum. 97. Famílias Ibete, por exemplo, ainda tinha muita madeireira do outro lado da BR, ali, tipo no fundo da Guimarães Agrícola, naquela região ali. Hoje, onde é o Senai, salvo engano, tinha as madeireiras também, bastante Tinha. madeira, né? E O ali, Posto Sorrisão ali, o Aldo isso, também. isso, exatamente, né? Então hoje você olha isso, transformou em Senai, o outro transformou ali em um hotel agora. Isso. É, a parte do industrial aqui no fundo da Guimarães, ali naquela região que tinha algumas madeireiras. Uhum. Subindo, tinha lá em cima a madeireira do Alaor Zibete, parece, do seu Isso. Aldo Zibete, que era do lado de cá. E a gente percebe assim, né? Aqueles trabalhadores fizeram a história também, né? Tanto Claro. quanto quem estavam aqui naquela época, né? Quando eu cheguei, eu já tinha uma cidade pronta, já tinha energia, né? Não era gerador, não era Sim. aquela coisa mais, tal, né? Acabava, sim. Eram, ainda tem algumas coisas que eu participei, aqui na Praça da Juventude, tinha um Uhum. posto de telefone, né? Então, era a Isso. época de você comprar as fichinhas, né? 10 fichinhas para fazer a filinha ali, ou, né? As Ligar para pessoas Rondonópolis. ligar para Rondonópolis, certo? Era uma vez por semana. Aí você analisa o que que é a comunicação, né? Você ia, pegava a fila para fazer uma ligação para Rondonópolis, certo? Né? E muitas vezes a mãe estava esperando na casa de um parente que tinha telefone, não era todo mundo que tinha telefone, para receber essa ligação, né? Exato. Hoje cada um tem um aparelho na mão que fala com o mundo, né? E mesmo assim não se fala, não se comunicam, né? Com Verdade. toda essa facilidade. E hoje você vê, através da tela, você vê, né? A evolução dessa Chamada de parte foi vídeo. muito rápido, né? Então, se você olha o crescimento do Sorriso, quando era a Brescancinha até a Praça da Juventude era asfalto, né? Sim. As perimetrais, né? Roberto Baggio ali, aquele chamado Sorriso da região do Bom Jesus. Bom Jesus aqui, que foi meu primeiro endereço, Rua Rosário, número 50, em frente ao Horto Florestal, Olha só. né? Meu primeiro endereço, depois mudei para Rua Cartola, da Rua Cartola fui para Bela Vista, e aí 2, 3 anos depois, 2 anos que eu estava aqui, comprei um terreno do Hernani Guimarães, na Avenida Imigrantes, né? Hernani, tipo assim, olha, né? Tchê, faça o projeto, tu me paga, não se Sim. preocupa não, mas faça a tua casa, sabe, né? Me deu oportunidade. Na época, Imigrantes era o lixão praticamente, que Uhum. todo final de rua, final de cidade se torna o quê? O depósito do que ninguém quer em casa. Ele dá um jeito de pôr no carro e ir lá e jogar, né? Então, cresceu muito, né? Muito, muito. Cresce muito, né? Cresce muito. Cresce muito, É. né? Quem passa os 6 meses, 8 meses, vocês estando aqui, talvez vocês não verem tanto, né? Como é que brota prédio, né? Uhum. Como é que começou A vamos dizer assim, a verticalização é muito forte, verticalização, né? a parte de supermercado que a gente tem aqui, né? Você percebe, são níveis de cidade, de De capital, né? capital. Cidade não, de capital,
Então, o crescimento de Sorriso em todas as áreas, sabe, né? Sem exceção, ela é enorme, né? Ela é difícil de você calcular, sabe, né? Eu acho que um dos termômetros, o Gil e Hélio, é quando você vai, por exemplo, numa festa de comunidade. Eu tive a oportunidade de ir recentemente na festa da São Miguel Arcanjo, né? Tava Isso. tendo um jantar. Até conversava com o irmão do Gilmar Tibes, aquele que sempre está à frente da. Prefeitinho? O prefeitinho, né? Mas o irmão dele que estava lá organizando o estacionamento ali. E ele me falava, Miro, olha, a gente olha assim para as mesas, você encontra um pioneiro ou outro conhecido, mas são muitas caras novas. É essa população que está chegando, é pessoas que vieram do Sul, inclusive após essa situação que teve no Rio, no Rio Grande do Sul, de enchente, muita gente veio para cá. Então a gente percebe isso, a mudança da população caminhando no parque ecológico, você tenta reconhecer a pessoa, né? E a cidade realmente já ganhou uma proporção, né, de cidade grande. Cidade grande, né? Se tornou, poxa, como é que eu vou dizer para você? Se você pega, inclusive, fotos, né? O Eugênio Dessi, ele tem Um acervo, né? um acervo, né? Então você olha fotos, eu tenho algumas fotos, poucas ainda da época do Sol Nascente, por exemplo, de pessoas, né, que você fala, mas quem é esse? Sabe? É o fulano, né? O Rúlio, né? Isso de 20 e poucos anos atrás, né? E 40 anos atrás, porque de emancipação são 39, né? Sim, Mas como nós éramos filhos de nobres, né? Da exatamente. cidade de Nobre. Então, até a emancipação, que foi uma época, acho que deram uma canetada aí, já Sim. fizeram aqui, Foi em Tangará, 86. então já foi muita. 22 cidades. O seu Adélio falou que se fosse do tempo certo, a emancipação, a Sorriso hoje estaria comemorando 44, 45 anos. Exatamente. Mas estamos comemorando 39 por conta Da dessa caneta, emancipação. um pacote, né, de Um municípios pacote. que foram emancipados no dia 13 de maio de 13 de maio. 1986. Tangará, Entra, Primavera, tem umas Era. cidades por aí. Essa região do extremo norte, todas, Guarantã, Então, Peixoto, Matupá, Marcelândia, Isso. tudo na mesma. Mesmo quando a pacote. gente olha isso, olha só, quando estamos falando de 39 anos, 39 Exato. anos é um jovem, né? Sim, com É certeza. um jovem, Eu né? tenho 47, né? Certo. E você? Vocês, como me perguntaram, eu estou tentando desviar dessa pergunta faz horas, né? Mas não tem É, saída. eu tenho 61, sou de 15 de março de 64, né? Tenho 61 anos. Uma, uma saúde. Jovem. Um jovem senhor, Exatamente. certo, né? Isso aí. Eu até, né, questiono muito, tipo, quando você chega em um lugar, tem a plaquinha de idoso com a bengala, né? Não é idoso, é 60 a mais. Não existe idoso mais hoje com 60, 70 anos, você entendeu? Nem se arrastando. É. A qualidade de vida melhorou muito. Com Você falou agora, os parques estão cheios de pessoas, certo? Você pode prestar atenção, 20, 30% ali está nessa faixa etária, de Sim. seus 45, 50, se mantendo, certo? Cuidando, né? Cuidando da saúde. Então, essa evolução não só de Sorriso, essa evolução do mundo, ela veio para a gente ter mais qualidade de vida, né? Eu vou chegar aos 100, Verdade. né? Eu vou chegar aos 100 bem. É. Eu vou a 117 e vou incomodar muito ainda, viu? Eu tô 117 tu já tem, Miro. que Tu 117 chegou em Alta Floresta em 1500. O Pedro Alves Cabral chegou no Brasil, tu chegou em Alta Floresta. Sabia disso, ela? O Miro. Já é até começar a ver, né? Quem chegou primeiro? Miro ou Pedro? Ariosto da Riva ou Miro? Né? Tem que ver. Isso aí. Dia 12 de fevereiro de 1977, eu e minha família desembarcávamos a 8 quilômetros de onde seria o núcleo urbano de Alta Floresta. Se resumia apenas numa madeireira da família De Carli, lá em Alta Floresta. 8 quilômetros antes, meu avô formou uma comunidade e ali a gente viveu a infância, a adolescência, a juventude, até os 22 anos de idade. Eu tenho, assim, um vínculo muito forte com Alta Floresta. Legal. As histórias são muito semelhantes, velho. Ó, essa questão de carnaval de rua, de carnaval de salão, lá tinha o Tropical, o Craft, né? Aqui você está falando do Sol Nascente. Sinop tinha o Amazônia Clube com os desfiles dos Muito blocos. forte. Lá em Alta Floresta tinha o Paulo Gaúcho, que ele tinha um vínculo com as escolas de samba do Rio de Janeiro. E 2 anos depois que as escolas desfilavam, eles mandavam todas aquelas alegorias, aquelas fantasias para o Carnaval de Rua de Alta Floresta. Então, a Alta Legal. Floresta podia conhecer aquilo de perto, aqueles carros alegóricos de 2 ou 3 escolas, Imperatriz Leopoldinense. Muito legal. Então, isso tudo é história que eu vejo ele contando aqui, mas são histórias semelhantes, Semelhantes, né? com Sim. Sinop, com Alta Floresta. A gente viveu tudo isso por lá, viu, Hélio? E você vê que hoje não tem mais Pois é. essa pureza, né? Você vê hoje os carnavais são totalmente diferentes, A qualidade da música caiu qualidade da também. música, tudo mudou. Mas, Giovanni, eu estava vendo esses dias lendo
um artigo, não me lembro de onde foi. Mas se você olhar hoje, essa coisa dos bailes, essas coisas, né, praticamente, né, morreu, né, Morreu. acabou. Inclusive, mesmo nos grandes centros, as chamadas baladas, sabe, são exceções, né? O pessoal hoje, tipo, não tem mais aquela coisa de 2, 3 horas da manhã, então diminuiu muito, Sim, né? Você sim. pega aqui, ou qualquer outra, vai em Cuiabá, você sai de sexta para sábado, pô, chega em Cuiabá 2 horas da manhã, tá morta a cidade, você entendeu, né? E Uhum. que algum tempo atrás as pessoas tinham aquela coisa a noite A toda, né? vida noturna, A né? vida noturna, né? Exato. Então a vida noturna se trocou um pouco, né? As pessoas eh, fazem muitas confraternizações em casa, né? Se reúne mais entre amigos, né? Exceto, tem um show aí, sim, Gustavo Lima chega lá, leva Mato Grosso todo e coloca dentro da arena, né? Sim. Então, mas fora isso diminuiu muito, né? Os bailes fechados, chamados bailes fechados, não tem, né? Caramba, hein? Aqui não tem, e acho que quase em lugar nenhum, né, Miro? Gil, você não É. acha que isso está, de certa forma, relacionado a essa falta de opções também, digamos assim, essa qualidade dos eventos que caiu muito, e a questão da segurança também, né? Muitas pessoas preferem não ficar expostas 2 da manhã, 3 da manhã na rua, enfim. Isso pode estar interferindo também, Gil? Eu acho que são vários fatores, viu, Aham. Miro? Desde a própria tecnologia. Hoje você tem praticamente tudo na palma da mão. O mundo, né? Na mão. É. Então, um grande show, por exemplo. Tem gente que prefere assistir pelo celular ou pela tela da TV do que estar lá no meio da muvuca, lá, sabe? Na pandemia as lives faziam mais sucesso do que o show mesmo, né? Exatamente. Começa por aí. Então, Exato. é um dos fatores. O fator da segurança, que nem você citou, é outro fator. A questão dos jovens hoje. Eu lembro que quando a gente era jovem, que ia pro carnaval, você bebia, mas não era aquela bebida do cara cair. Hoje eu estava acompanhando uma mensagem que chegou nas forças de segurança ali. Um jovem parou a moto no meio da BR, no canteiro ali, e deitou no canteiro, de tão bêbado que tava. Uma irresponsabilidade, né? Então, olha a complicação que o cara arruma. Para ele e para uma família que tá vindo, por exemplo, Sim. e atropela ele, sabe? Todo o Então, transtorno que gera, né? então isso, Miro, é vários fatores. Eu acho assim que o ser humano ele tá se degradando ele mesmo, sozinho por conta, sabe? Exato. Então, as pessoas hoje, falo por nós mesmos aqui em Sorriso, estamos refém da minoria. É uma minoria de marginais, bandidos, que estão fazendo refém a maioria. A maioria daí se tranca em casa, põe cerca elétrica, põe câmaras, né? Evita sair. Evita sair, sabe? Por causa de uma minoria. E isso está sendo no geral. Estou citando aqui um exemplo, pode ser que tenha alguém que vai discordar, mas é um exemplo que a gente pode usar aqui em Sorriso. Então, cara, é uma situação que vários fatores que vêm deixando o ser humano um pouco mais cometido, vamos dizer assim. Ô, Hélio, já concluiu o teu raciocínio? Já. Vou pedir um tempinho para o Hélio, porque a gente tem apoiadores, né, que nos ajudam aqui no podcast. E hoje a gente não vai receber aqui a pizza da Dinhos. Vamos lembrar que o nosso programa hoje está sendo gravado, né? Isso. Aproveitamos a vinda do nosso amigo Hélio, que veio de Cuiabá para prestigiar. Estamos comemorando os 39 anos de Sorriso, e ele veio prestigiar o aniversário de Sorriso. E aí aproveitamos e estamos gravando esse podcast aí com o Hélio. Exatamente no Tá? Dia das Mães. Tá? Exatamente. Você que está acompanhando, esse Isso podcast aí. foi gravado no Dia das Mães, tá? Tá Exatamente. parecendo atual, mas foi gravado já há alguns dias aqui. Isso. Como eu disse, são momentos especiais, né? Momentos especiais. Momentos especiais, inclusive a coincidência do Dia das Mães, né? Então, Exatamente. tudo isso são momentos mágicos que Deus cria na minha vida e me proporciona isso. Que legal. Vamos falar da Dinhos Pizzas, então? Vamos lá. Gente, olha, Dinhos Pizza você já sabe, né? Agora também com esfirras, muitas outras opções. A família do Edson está lá prontinha para te atender, tá? Você sabe que pedir em casa é muito mais gostoso. Sexta-feira pede pizza, por que não? Sábado também pede pizza, né? Domingo, todo dia, né? Todo dia é dia de pizza. A criançada adora, né? Meu Quero Deus ver do quem céu. gosta de pizza, né? Aquela doce. A naná, então, Deus beijos. E lá o que não falta é opções, né? De Claro. borda recheada e tudo mais. Você conhece muito bem, né, Gilvan? Conheço. A Naná gosta da doce e gosta da borda de frango com catupiry. Cara, a Naná entra forte mesmo, tá? Ó, E tem que ser do Dinhos. e tem que ser da Dinhos Tem que Pizza. ser.
Tá aí, ó. Isso aí. O telefone tá aí, você pode ver na nossa moldura aí, 9995. Vai lá, Gil. 9975, Miro. Tá vendo? 5575. Daqui lá não enxerga. Tá enxergando, o óculos tá meio curto já. Tá meio curto. Por que pedindo a pizza em casa, Miro? Porque pedir em casa é muito mais Aí, ó. gostoso. Um Valeu? abraço. Valeu, Edson. Um abraço. Agora, para o homem pagar também, Gil, eu quero que você. Vamos fazer hoje, vamos inverter um pouquinho. Fala Vamos da Irrigar para nós um Da pouquinho. Irrigar? Vamos lá. Isso, da Irrigar. A Irrigar, Miro, Ah, está na capital do agronegócio. Quem cuida da produtividade não pode errar na irrigação, né? A Irrigar de Sorriso é referência em sistemas de irrigação inteligente com tecnologia de ponta, assistência técnica especializada e soluções personalizadas para o produtor que pensa grande, tá? Do pivô central ao gotejamento, da análise técnica ao pós-venda de verdade. A Irrigar entrega resultado no campo com confiança, precisão e compromisso com o agro. Irrigar, irrigando seu sucesso, colhendo produtividade. Visite nossa loja, fale com nossos especialistas e veja por que quem é do agro confia na Irrigar. Grande Você- abraço a todos da Irrigar aí. uma grande empresa, né? Grande. Futurista, inclusive, de visionária, né? Isso aí. Até porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Sorriso, pela graça de Deus, nós estamos aqui nessa. É quase que uma mesa, né? Essa região nossa aqui, né? Plano demais, né? Esse plano que tem aqui. O olho do furacão. Conhece o Onofre, né? O Onofre Ribeiro, né? Sim, sim, Que é um grande jornalista de Mato Grosso, e ele já dizia que aqui, Gil, é o olho do furacão da economia mundial, né? Então nós já temos 2 safras Normais, né? normais por conta do clima, da chuva, e E a também a possibilidade da terceira, né, Gil? Isso. Pela A irrigação, irrigação. pelos pivôs. E aí que entra a E irrigação, né, Gil? muitos empresários do agronegócio estão indo para irrigação, viu, Miro? E você que não foi ainda, procure irrigar aí. Muito bem, olha, a hora que você falava da irrigar, a minha amiga Verônica, psicóloga, estava ligando aqui, né, Ah. Verônica? Vai um abraço a você aí, a sua família, Olha aí, Júlia, ó. sua filha, tá? Daqui a pouquinho eu vou retornar para ela, tá? Isso aí. Tá bom, Verônica? Um abraço, tá? Muito bem. É isso aí, ô Gil. Então agora podemos seguir nosso bate-papo com Vamos lá. Vamos deixar o homem falar, né? Vamos deixar o homem falar. ele, Muito tinha, bem. ele tinha um slogan na época ali da campanha ITA, que nós participamos de várias campanhas, viu, Miro? E uma das reeleições, eu acho que foi do Rossato, ele falava, deixa o homem trabalhar. Deixa o homem Entendeu? trabalhar. É. O Ed é uma figura, Gil, que eu Ah. sempre vi flutuando aí no meio político, nos Sim. bastidores, mas quando se trata de ir para frente, ou seja, na mídia, de colocar ali o rosto ele já é mais moderadão, né? Já. Mas nunca deixou, né, Hélio, de estar aí no meio, nos bastidores, participando das campanhas, inclusive sempre ocupando cargos importantes nas campanhas. Fala um pouquinho disso pra gente. Miro, quando eu cheguei de Rondonópolis, né, eu já tinha uma bagagemzinha política lá, sabe? Participei de algumas campanhas lá. E chegando aqui, o seu Inácio era candidato a deputado estadual em 98, né? Uhum. Aí por algumas questões de poucos votos, né? Até as pessoas dizem, né? Meu amigo Vanderlei Paulo, até alguns dizem, se o Vanderlei não tivesse sido candidato, o Inácio seria eleito, porque conseguiria os votos maiores. Na época não foi eleito Simval Barbosa, Olha aí. naquela época, deputado estadual. Amigo do Miro. Em 98. Em 2000, Para deputado, né? para deputado. Sim. Em 2000 eu participei, aí assim até sem vaidade alguma, né, mas participei ativamente pela minha experiência de idade, inclusive de vivência, né, da campanha do Ari Lafim, 15015, 1.240 e acho que 1.243 votos. Foi o mais votado, né? A na hora, época, né? isso, a hora é agora, né? Participei dessa campanha, mas bastidores de rua, sabe? Eu gosto muito de rua, eu gosto muito de gente, né? Sim. Então, participei dessa campanha. 2 anos depois, um grupo me colocou para fazer, me convidou, né? Seu Inácio, Valdir, Ney, a Lei Fernandes, Zilaudio, aquele chamado grupo de amigos para trabalhar com o Mauro na campanha da primeira eleição do deputado estadual, que eles queriam fazer um deputado estadual. E me chamaram lá, era 3 meses de campanha, né? Andamos 60 e poucos mil quilômetros, né?
de norte do estado. Vai para cá, vai para lá. Terra Nova, Diamantino, a coordenação era muito boa, sabe, né? Você dormia em Terra Nova, tinha reunião em Diamantino de manhã, depois voltava para Santa Carmen, né? Seguisse, né? A coordenação ficava no degrau, aqui na esquina, Sim. a coordenação ficava no degrau e falava, nós estávamos lá em Boa Esperança. Finalzinho do dia, tinha mais uma reunião lá e tal, a coordenação ligava e falava, amanhã 7 horas em Ipiranga do Norte, você entendeu, né? Aí você passava aqui de noite para ir para Ipiranga do Norte. Estrada de chão, 150, mais estrada de chão, 60, não era 210. asfalto na época, né? Chegava lá, eles mandavam voltar que tinha um almoço na comunidade lá da Água Fria, lá não sei para onde, lá para dentro, né? Aham. Paz, a coordenação levava a gente louco, né? Era literalmente vai para cá e vem para lá. E de lá para cá eu participei de todas as campanhas, de 2 em 2 anos. Mauro 2002, Ari 2000, Mauro 2002, depois Rossato 2004, depois Mauro 2006, depois de novo prefeito 2008. E como tudo você começa, né, como aprendiz, né? Como diz, né? Começamos a gente, nesses 60 e poucos mil quilômetros que a gente andou, acho que eu dirigi 60, né? E depois passei a coordenar a coordenação geral, a ser coordenador da região, onde a gente teve a melhor votação, acho que foi 2014, algo assim. Mas, como você disse, Miro, de mídia, ou de aparecer, ou de mostrar a cara, até porque as estrelas não sou eu, né? Os candidatos é que precisavam aparecer, o candidato tem que Quando você aparecer. foi secretário de governo, volta e meia você atendia a imprensa e tal, numa ou outra Uhum. entrevista, mas você procurou sempre se manter mais discreto mesmo, né? Sem dúvida alguma, você participou comigo, né? Aham. Até pela questão de trabalho, quando tinha algo muito difícil, certo? Né? Mais ou menos assim, Precisava de olha, uma intervenção, né? olha, o pessoal aqui do Sem Terra está querendo, né, invadir a prefeitura. Aí você chega, né? E, tipo, graças a Deus, com facilidade de diálogo, né? Olha, vamos esperar, vamos aguardar, vamos, né, sentar com o judiciário, sentar todo mundo à mesa e discutir. Não tem como discutir com 300, 400 pessoas, né? Então você vai ter que apresentar 1, 2 nomes da liderança de vocês e vamos questionar. Foi assim em algumas situações em que às vezes eu, como diz, aparecia a cara na tela, era para talvez num momento de amenizar alguns pequenos conflitos que às vezes acontecem. Mas normalmente a estrela, ou seja, o carro-chefe é o prefeito, é o deputado, é a autoridade, né? A gente é um coadjuvante, né? A gente está ali para servir. Chama servir, né? Servir é servidor. Servidor tem que servir quem? Ao povo, Exato. né? Isso aí. E é o que eu Mas fazia ele tem mesmo. umas fotos ali, tá pronto aí, Matheus? Então vamos Vamos lá. ver aí, ele do lado das estrelas. Ele Lá, ó. vai comentando aí pra gente, né, Hélio? Vou ter, vou ter, Isso. vou ter que. Vai, põe o óculos Vou aí, ter que olhar pô. agora, por favor. 61 anos aí, vai estar com a vista meio curta. É. Temos ali o Gavacinho, a Marisa. Gavassi, professora Marisa, meu compadre Pescuma, Isso. e os Cláudio, né? Luiz Cláudio. Cláudio Os Druzino, tô Cláudio, vendo ali, é isso? Cláudio Duzino e o Claudinho, Isso, é o da Cláudio. Centro Móveis. Isso aí. Tem mais? Temos essa outra foto. Essa aí lascou tudo, Isso cara. aí Tá de é longe, hein? Semana do Trânsito, cara. Ah, Semana do Trânsito, isso aí. Esse aí Isso. foi isso é lá em Cuiabá daí. aqui, na Aqui? Semana do Trânsito, quando eu era chefe da Ciretran. Aí o prefeito Chicão Bedin, acho que no primeiro ano de mandato de Chicão Bedin, a professora Marisa, o finado Coronel Celso, né, Uhum, que tá ali, Celcinho. que Conheço tá os ali do Celso atrás. também, né? Tem ali algumas pessoas que mudaram muito, que eu não me lembro mais, nem onde estão. A professora de educação na época era, poxa, esqueci o nome, a esposa do Zanata. Que tá na Ah, foto, sim. né? Eu esqueci o nome Então dela também. foram momentos que a gente participou. Aí foi Olha aí, ó. no evento de apuração, numa das eleições, certo? Né? Uhum. Você citou antes a mãe, né, do Mauro, como Da sendo, Medila. como sendo uma Isso. cozinha, uma exímia cozinheira. Isso. Então a ligação com a família Sávio não é de agora, né? Faz muito. Não, 30 e poucos anos, 30 e poucos. Aí, ó. Abraçado ele e o Mauro. Aí foi aqui na prefeitura, enquanto secretário do governo, às vezes, né, devido a muitas coisas, o Rossato não conseguia, aí foi Semana do Trânsito, né, com a professora Adriana, Uhum. aí o Centro de eventos, né? centro de eventos, Isso. centro de eventos. Ah.
Aí foi nesse momento, como você disse, você nunca aparece na tela, mas quando aparece é para você sentar e dizer, olha, se tem errado, prove que está errado e vamos resolver, né? Provavelmente Você conhece o eu microfone que aí, estava amigo? segurando aqui. Eu Por também aí, acho, hein? por aí. Isso aí Da Band. foi 2000. A gente estava um garoto mais novo. Essa foto me Aí, lembra tinha até muito. cabelo ainda. Essa foto me lembra muito Hum, porque foi o primeiro anúncio de carnaval, de que não teríamos carnaval e sim iríamos investir em área da saúde, certo? olha aí. Esse Isso foi na gestão a Rossato? ação Rossaro. Então começou lá. Sim, se É. você procurar aí, 2013, 2014, alguma coisa assim, foi para a reforma da UPA e mais alguns E eventos. depois o Ari deu continuidade a isso, né? Gente, E uma decisão muito acertada, diga-se de passagem, né? de sorriso eu não me lembro, sinceramente não, essa acho que foi a primeira, ou de lá para cá, sempre vem acontecendo, né? Ah, eu fiz, ou não, isso já é uma coisa muito, é um hábito muito comum entre as gestões, né? Ou seja, sensatos, inclusive, né? Quer fazer o carnaval? Ok, né? Mas não vamos Passa no destinar privado, né? tanto, né? É. Então essa foi uma foto que a gente fez lá na Indústria e Comércio, Legal. né? Segue daí, Matheus, mais fotos. E ali? Esse daí é os fera, hein? Aí são, né, Ah, meu time forte, né? é. Rafaela, Thiago e Luciano, meus filhos, né? Isso em 2014. Essa foto aí do lado, não sei se vocês vão conseguir ver bem ou conseguir conhecer essas figuras aí, não Ah, conhece? deixa eu ver aqui. Eu acho que eu conheço. Pode ampliar aí, dar um zoom para você ver É. se aparece algum. Deixa eu ver aqui. Ele me mandou aqui, Miro. Vou ver aqui, vou abrir aqui. Peraí, que nós já vamos achar Só agora clicar quem que aqui. é. É, vamos ver aqui. Aí. Isso. Isso foi no Sol Nascente, no aniversário meu de 2000, Teu aniversário? meu aniversário. Olha aí, rapaz. Que legal. E tava o Claudinho lá Fala também, não pra é? Não gente é? quem que tá ali então, É. Hélio. Quem tá ali, ó? Da esquerda pra direita lá, ó. César Chevinski, o Sérgio, irmão do César, né? Lógico, Chevinski, e Aham. eu depois do Chuchu do Amolim. Olha aí, Rapaz, rapaz. posso Aqui... falar, Gil? A Ah, gente tá num bate-papo descontraído aqui. claro. Ele tá meio parecendo o Corumbá ali, não tá? Não tá? Com aquele Com óculos aquele escuro. óculos escuro lá, né? Rapaz, o Hélio é galã, moço. Você tá por Qual que é o fora. Corumbá? Você conhece o Corumbá aqui de Sorriso? Ah, o esposo da Silvana? Ele que andava nas campanhas ali com bandeira do Brasil, lembra, né? É, ele carrega a bandeira a tiracolo. Isso aí. Aonde esquecem a bandeira para ter uma cerimônia de abertura, alguma coisa, tá lá ele segurando a bandeira. Exato. Que legal. Mabate! Ali, ó. Ah, Aí, Gaúcho de Rondonópolis. aí é de tremer os canzilos. É verdade. você sabe que esse do Gaúcho aí, É, houve uma comemoração da Semana Farroupilha, né? sim. E o Ressato Gaúcho Nato, né? Eu estava secretário de governo na época, e ele teve um evento e ele não pôde ir. Ou estava viajando, coisa parecida, sabe, né? Ah, Hélio, era normal, né? Era de praxe, certo, né? Precisa em tal lugar, você tem que ir, né? Aí eu, pô, como é que eu vou chegar lá, né? Pensei no amigo Lodge, peguei esse traje emprestado deles, né? Era sempre socorrendo. Peguei esse traje aí e fui para lá. Isso aí. Show de E bola. Ali São Matias, como hoje, essa já é mais atual, né? Já na sua atividade de. Como hoje na MT Gás, aí é onde o gás chega da Bolívia, Aí é a divisa, né? a divisa. Isso. Isso aí. Que coisa. Ó, Gil, Ah, ainda que a Bolívia tenha o gás para fornecer para a América do Sul aí, porque olha, quem já teve a oportunidade de conhecer sabe que, infelizmente, né, é um dos países assim com o maior índice de pobreza, né, uma região não tão agricultável quanto aqui, Uhum. e tem essa riqueza natural que é o gás, né? é. Que inclusive fornece para o nosso estado todo aqui, né? Hoje a gente tem aí que interliga, né, de São José de Chiquitas até Cuiabá, 246 quilômetros de gás canalizado, né, que é o tubo Aham. subterrâneo, né, grande maioria subterrâneo. Vem aí serra, morro, né, rio, e chega em São Matias, via Cáceres,
e chega até Cuiabá. Chega direto na térmica, né, na usina Mário Covas, que fica lá de stand-by, precisou para produzir energia, né? Tipo, quando os reservatórios abaixam, eles acabam utilizando para fazer energia. Isso E é de lá distribuído para deriva, indústrias, distribuído. e de lá deriva para nós. Ah, tá. Deriva para nós, né? Citygate, que é a base de Uhum. compressão, e aí nós encaminhamos hoje, graças a Deus, né, mais uma vez Deus oportunizando, fazendo parte desse momento do estado em que a gente está fazendo 39.800 e pouco, 40 quilômetros praticamente, alguns metros, falta para 40 quilômetros, né, de gás canalizado em todo o distrito industrial de Cuiabá. Qual o diâmetro desse gasoduto? É o quê? É um tubo de que 1 metro ou mais? Mais grosso do que nós, né? Vamos dizer, sabe? É um tubo que cabe a gente, É um né? tubo. Ele vem, esse que chega para nós, é aço, né? E o que nós usamos hoje é o PAD, né? Que é um material um pouco mais flexível. Inclusive, é a maior rede, né? Com essa extensão de tubos, de espessura de tubos da América Latina. A gente desafiou um pouco, foi audacioso, né? O governo é bom. O pagamento em relação ao gás da Bolívia é um governo sério que não atrasa a conta, né? Pelo contrário, vai vencer a mãe para pagar logo para não ficar aí o dinheiro guardado, né? E nós, sem dúvida nenhuma, tivemos essa oportunidade, né? É um projeto, não fui eu que criei o projeto, certo? É um projeto que já vem há 10, 15, né, anos atrás, certo? Nós tivemos a oportunidade, sim, de literalmente desenhar ele, aí tirar do papel e está pronto agora, inaugura esse mês. Então, é só para o amigo que Se está chegando. atualizando. Ó, o amigo que está acompanhando aí, ó, tudo que nós já falamos aqui, ele já foi porteiro do Clube Sol Nascente, Isso né? aí. Chegou à direção, né? Detran e tudo mais, e hoje então a atividade em que o Hélio está envolvido é conduzindo os trabalhos do MT Gás, né? Exato. MT Gás, que é uma autarquia, viu, gente? Responsável por De gerente lá. distribuir aí o gás que chega ao Brasil, vem da Bolívia e é distribuído para abastecer nossas indústrias, principalmente na região da Baixada, né? Isso. Da Baixada Cuiabana. É isso aí. Temos mais um recado? Temos lá. Vamos fazer uma pausa aqui. Depois eu quero perguntar para o Hélio, que ele falou que como pedestre ele pôde ver muitas coisas que às vezes como motorista ele fazia e não percebia. E isso se aplica também na vida pública, viu, Gil? Com certeza. Muitas vezes você agora está tendo a oportunidade de estar dentro de uma gestão pública como secretário adjunto. Eu quero crer que muitos conceitos que você tinha enquanto cidadão você deve ter mudado a partir do momento que você foi para dentro da estrutura administrativa. Depois nós vamos falar sobre isso, eu quero que você fale sobre isso. Porque o cidadão normal, o cidadão que tem aí sua empresa, do dia a dia, o trabalhador, às vezes ele não tem essa ideia do quanto é difícil, os caminhos, a burocracia que existe dentro de uma gestão pública em todos os sentidos. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar agora da Concreforte? Vamos falar da Concreforte. Nosso amigo Zoinho lá, a dona Mari. Você que quer construir com agilidade, economia e durabilidade, a resposta é uma só. Concreforte e pré-moldados e estruturas metálicas. Galpões, barracões agrícolas, estrutura para confinamento, currais, coberturas metálicas e muito mais. Tudo com qualidade comprovada, tecnologia de ponta e uma equipe que entrega no prazo. Concreforte é a escolha de quem constrói com inteligência, no agro, na cidade e na indústria. Do projeto à montagem, a solução completa está aqui. Concreforte construindo com solidez o seu futuro. O telefone lá, Miro, é 35449899 e o celular do Zoinho lá, o número dele é o 66 9985-6617. Um grande abraço aí a todos da Concreforte. Ô, Vitor, o Vitor está aqui com a Rafaela, Dando um eles que apoio. dão um grande suporte para a gente nas redes sociais. Isso aí. Aliás, é o trabalho deles, viu? Outras empresas, enfim, que quiserem essa assessoria, um trabalho muito bem feito pela Rafaela e pelo Vitor, tá? Se você se interessou, é só falar com a gente passa o contato. Claro. Mas o Vitor agora vai morrer de inveja. Por quê? Porque o Matheus vai exibir aquele VT da Concreforte e você vai ver quem foi o captador de imagens, meu amigo. Quem foi? O captador de imagens, Giovano de Ávila. Olha só. O drone, Hélio. Rapaz, eu acompanhei lá, falei, esse rapaz nasceu para comunicação mesmo. Além de grande empresário, enfim, né? É metido. Rapaz. E tá dando muito certo. Vamos acompanhar o VT aí. Vamos lá. Por 21 anos consecutivos, a Concreforte foi campeã como destaque no setor da construção civil.
2024 foi um ano de grandes conquistas. E a Concreforte está entre as melhores da região de Sorriso. Somos finalistas do Prêmio Destaque nas categorias de Melhor Construtora, Fábrica de Pré-moldados e Artefatos de Cimento. Essa trajetória só foi possível com muito trabalho, compromisso e confiança de quem acredita na nossa qualidade. Agora é a sua vez de fazer parte dessa linda história. Nos dê este voto de confiança nas categorias de construtora, fábrica de pré-moldados e artefatos de cimento. Para votar é muito simples. Clique no botão abaixo, escolha a categoria e... Você que não votou ainda, Miro, vote aí nas empresas destaque do ano, tá? Concreforte está em 3 categorias Muito concorrendo, tá? Vamos lá, vamos Isso aí. depositar nosso voto lá. Tem ó, o nosso amigo Toninho da Transmidal também, tem várias empresas aí que estão concorrendo aí, dá um apoio aí. E essas imagens internas aí, o Gil contou com o suporte do Alfredo, tá? Isso. Sabe quem que é o Alfredo, Vitor? É um assistente de inteligência artificial criado pelo nosso amigo Marcos Vanderlei. Aliás, Exatamente. esse textinho está muito bem delineado, esse texto. Tá bonito, né, É cara? bonitinho, o texto bem feitinho, né? As palavras bem Foi o Vitor colocadas. que mandou colocar aí no IA aí, e ele que produziu. Essa inteligência artificial, rapaz. Eu falo pra vocês, se cuide, molecada. Tá danado, né? Tá danado. Olha, a visão de quem está dentro. Olha, eu fui vereador em Maltupá e presidente da Câmara, e até então eu era só jornalista, apresentador. E lá na televisão a gente apresentava críticas, cobrava do prefeito, por que tal não saiu o recurso, tá. Aí quando você se vê numa cadeira, numa tribuna, lá ocupando um cargo público em que você também tem ali um certo poder de buscar a solução, aí você vê o quanto que é difícil. E eu digo para você que eu mudei um pouquinho até a minha forma de agir na imprensa, a partir do momento que eu também ocupei um cargo público, eu passei a entender um pouquinho mais as nuances, as dificuldades, o caminho que é percorrido, essa questão da legislação que é muito rigorosa, os órgãos de controle, Ministério Público, enfim, tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque não é tão fácil assim também essa questão da gestão pública, a questão da administração pública. Estar lá não é um caminho muito fácil, né? Miro, Giovanni, o que acontece, cara? Como que eu vejo, né? A gente, enquanto servidor, você procura servir, mas Exato. você tem limites, né? Você só está, você não é dono da secretaria, você não é dono da prefeitura, digamos assim. Você tem que ter total responsabilidade, até muito com todas as suas atitudes, até porque quando acha uma vírgula fora do lugar, ela pode comprometer todo um trabalho seu, né? Sim. E isso é muito ruim, porque se você for levar ao pé da letra, por exemplo, eu preciso de um parecer jurídico, eu preciso de um parecer técnico, eu preciso de um parecer econômico, eu preciso de tanta coisa, você não consegue fazer nada. É um trâmite longo demais, né? Longo. As pessoas falam, olha, o judiciário demora muito, as coisas demoram. Por quê? Porque é muito analisado. Então, tem coisas que demoram 10 anos, entendeu, né? Num caso, por exemplo, do executivo, se você tem um mandato de 4 anos, o primeiro ano você já pega a programação deixada pelo que está saindo, né? Está te entregando, você entendeu? A chave da prefeitura e um cronograma desse primeiro ano está aqui. Ele depois tem 3 anos para ele colocar o dele em prática, certo? E se ele for esbarrar em todo esse tempo, né, as coisas não acontecem, né? Você tem que fazer um projeto, você tem que passar por isso, você tem que passar por aquilo, você tem que fazer uma licitação, quanto tempo demora, você tem que esperar depois, você vai ter, alguém alguém vai entrar judicialmente contra questionamento, então você tem muitas coisas Tem uma Câmara que é uma de olho, Câmara né? que está ali, que precisa ser aprovada, tem que levar para votação, Sim. sabe que dia que vota ou não. Então precisa ter, muitas vezes o cidadão não consegue entender. Olha, não é coisa de político, é sempre assim, certo? Né? O trâmite realmente do público é bem diferente do privado, né? O trâmite ele é muito, muito, muito. E quando você está no privado, se você faz na sua empresa, se você tem um problema, ela quebra, enfim, qualquer coisa que você tiver, a responsabilidade é sua e do seu CPF, né? Exato. Agora, enquanto você está à frente de qualquer órgão público, você só é um gerente
de uma cidade que tem, ser um gerente de uma grande empresa que tem 120, 130 mil funcionários, ou seja, colaboradores que estão juntos, que é o caso de você ser hoje um secretário de segurança e você está com tudo isso em volta de você. Não é a sua secretaria, você só está, né? Sim, exato. Bem isso aí. E indo por essa linha, Hélio, sei que está pouco tempo aí, hoje, na data que estamos gravando o podcast, estamos com 5 meses aí de mandato do Alei, e você veio de Cuiabá para votar nele, né? Pelo menos eu acho. E Presume-se, né? como de longe você está acompanhando essa administração aí? Recente, mas eu vejo que você conversa com pessoas todas as semanas, todos os dias de Sorriso, e está bem informado também. Então eu gostaria que você falasse um pouco. É o. É esse? É esse. Não, eu vim 30 dias antes da eleição, né? Fiquei Sim. 29 dias aqui, voltei exatamente pós-eleição. Eu voltei, né, para casa porque tinha que trabalhar no dia. Tirei férias lá em Cuiabá, férias boas, né? E vim para cá para ajudar isso, né? O Alei durante a eleição. Meu título é daqui ainda, voto no Mário Spinelli. Uhum. Então, sou cidadão, né? Sorrisense ou sorrisiense, né? Aham. Mas sou cidadão daqui, votei aqui e vim para ajudar o Alei, sim, sabe? Dentro de algumas situações de proposta, inclusive pelo a amizade de 30 anos e conhecer o caráter, a idoneidade, a família Alei, a família Alei Fernandes é como se fosse a minha família, sabe? Luizinha é meu sobrinho, né? Mara é minha irmã. Então eu vim sim nesse intuito de poder somar com ele, certo, né? Somar, e eu dizia na época, você ouviu falar várias Sim. vezes, não venho buscando cargo com interesse, não, eu quero que Sorriso esteja bem. E naquele momento eu, né, entendi e Isso, entendo né? que era a melhor opção, Uhum. né? Sorriso, como não só Sorriso, o Estado de Mato Grosso e o país tem grandes nomes, sim, certo, né? Mas quando você fala, vamos colocar o nome à disposição para você assumir tal coisa, e a gente esbarra muito, né? Então, naquele momento e até agora, né, não me arrependo nem um pouco, né? Votaria mais umas 5, 6 vezes Uhum. pelo pelo homem, pelo cristão, pela pessoa família, né? O homem que enxerga muito na frente, que olha muito à frente, certo, né? Que não fica olhando muito no retrovisor, o fulano ou ciclano, não, ele olha muito à frente. E acredito muito nesses 5 primeiros meses aí, se você achar, como eu disse, acabamos de falar há pouco tempo atrás, quando você pega uma prefeitura, você pega a chave, né, e uma pasta, olha, né, próximo ano está aqui para você fazer isso aqui, certo? Exato. Então você entra numa situação em que a sua vontade ela vai acontecendo daqui para frente, dos 6, 7 meses para frente, né? Sim. Nós passamos por uma eleição em que não houve aquela votação de 3 por 1, 4 por 1, 2 por 1, não, foi uma eleição apertada. Uhum. Então, cada dia Aliás, uma virada histórica, né? histórica, Uma né? virada de Tá? Então jogo você tem histórica. que olhar hoje e pensar assim, olha, cada dia eu tenho que trabalhar mais, aumenta a responsabilidade, sim, eu tenho que trabalhar mais, porque o Giovanni não acreditava em mim, eu quero mostrar para, né, eu quero mostrar para Sorriso a sociedade que eu posso fazer isso, sim, Sim. certo? Então, é uma cidade que por ela em si, ela já carrega, né, a grandeza, ela já carrega o futuro, né? Ela não fica olhando na coisinha pequena, ela não quer mais fazer mínimas coisas, certo? Já olha para ter grandes, né? Eu vejo até essa semana eu vi a lei falando sobre a o parque, né? Que ele quer Isso. fazer Parque já uma tecnológico. tecnológico, certo? Aham. Então, tipo assim, Sorriso tem que ser A isso. última Exporriso que vai ter aqui no CTG. A Sorriso próxima precisa já ter, vai Sorriso ser lá. precisa ter isso, né? É, Então, quando eu falo pensar sorriso grande. sim. Tem aí esses 5 meses. Aos poucos a gente percebe, né? Senão, você não vê grandes reclamações também. Exato. Lógico, como eu disse, uma eleição apertada, você tem aqueles que vai estar torcendo contra, né? Você já começa com uma certa fatia da sociedade que esteve do outro lado, né? Exatamente. É Então, isso. se você olha hoje e fala assim, olha, é, o que que você quer? Acabou a eleição, acabou o jogo.
apitou os 45 minutos, entendeu? Olha, né? Cada um, vamos cuidar da sua vida, eu estou aqui para te ajudar. Essa é a grandeza que o homem público deve ter. A mesma situação nós, enquanto eleitores. Não é porque eu não votei no fulano que eu quero que ele vá mal. Não, eu tenho que querer que ele vá bem. Com Porque certeza. se ele for bem, eu vou bem, a minha cidade vai bem, a escola família vai tá bem, a bem. família vai bem. O seu Então, assim, terreno, a sua casa sua casa. valoriza. Então, nós temos que sabermos, né? Penso eu, tá? Essa é a minha opinião, meu CPF, que uma eleição acabou num dia, no outro dia, certo, Giovanni? Temos que discutir. Votei em você, votei no Miro, mas se você precisar Isso de aí. mim, eu estou aqui, vou contribuir, vou pagar meus impostos, vou trabalhar, vou isso, vou aquilo, e vamos crescer junto. Exato. Não existe, Exatamente. vou torcer contra você. Não, gente, não podemos fazer isso. Isso é uma coisa que você divide. Meu irmão, as coisas já não estão tão boas no mundo inteiro, né? Se você dividir, fica pior ainda, né? Vamos somar. É. Vamos junto, vamos pegar essa mesa aqui, 13, a gente vai tirar ela e colocar ela ali fora tranquilo. Isso. Para mim, tirar ela sozinho, vou ter muito trabalho. Verdade. A despeito das dificuldades iniciais da gestão do prefeito Ali, a gente sabe que ele teve algumas situações que ele teve que agir, a questão dos estagiários. Ele também acabou dando um reajuste muito significativo para a classe dos professores. E tem outras situações que ele teve que fazer ajustes, que é natural, é uma nova gestão. Ele também quis dar a cara dele, né? Claro. Para essa nova gestão. Além de todo esse trabalho de bastidor no macro, que eu percebo que ele está preparando o Sorriso para uma coisa macra, uma coisa grande, né? Uhum. Aí eu acompanhei, o Gil estava lá aquele dia, eu vi ele se organizando para uma reunião com o Luiz Antônio Pagô, uma Isso. pessoa muito experiente. Então, eu acredito que todas essas coisas macro que ele está pensando para Sorriso, ele está discutindo. Mas é bem verdade que esses primeiros meses não foram muito fáceis, né, Hélio? É o que acontece mesmo, como você falou do RGA do professor. Vamos ser bem transparente aqui. O que acontece? Todo mundo hoje que você falar, olha, o professor não é valorizado. Isso a cada 10, 9 vai falar a mesma coisa, né? E quando vem a RGA do professor, ele levou lá em cima, você entendeu, né? Só que deu mais ibope, deu mais barulho a questão do estagiário do que da grandeza do RGA, certo? Né? Então, assim, é uma coisa, olha, não tá legal esse aqui, vamos sentar e vamos acertar. Mas, assim, vamos dar ênfase, vamos fazer com que o que é bom e o que é certo, você entendeu, né? Seja mais valorizado, né? Eu vejo muito, por exemplo, até fugindo só um pouquinho desse assunto, mas na mesma direção, quando você olha alguns sites, algumas notícias dizendo na capital das facções, a capital dos comandos, não tem que esconder notícia tem que ser dado sim, sabe, né? Crime em Sorriso, ok. Mas você precisa. Você também tem que dar, né? Isso, mas quantos tempos já tem que não tem uma morte aqui com. E você já viu alguma matéria nessa forma? Não tem. Depois de 30 dias, você entendeu, né? Aconteceu uma morte e tal. Não. Então, você que é da imprensa, que tem essa imprensa, você sabe, né? A maioria lê o que está em cima. Exato. Né? Ele não vai ler, nós somos preguiçosos, vai estar lendo ali, olha, aconteceu. Não, né? Ele lê lá em cima, certo? Isso. Então, muitas vezes, o que não é bom toma lugar do que é bom. A proporção ela é muito grande. Até porque há uma tendência de ter mais visualização, mais audiência. Né? Então, hoje, as inteligências artificiais aí vai direcionando para tudo isso, né? E nesse quesito, Mira, assim, eu acompanho muito Sorriso, né? Eu venho em Sorriso cada mês, né? Estou aqui cada 30 dias. Às vezes volto rápido, às vezes passo final de semana. Né? E assim, a gente percebe que nessa luta do Alei, nesse início de trabalho, nesse início de gestão, né, você pegar uma locomotiva e ela está cheia, certo, né? Eu tenho que conduzir ela. Então você não começa acelerando, né? Você tem que começar literalmente mesmo com o chamado pé no chão. Tem que dar uma apertadinha no cinto. Isso, eu tenho que apertar aqui, a arrecadação aqui. Esse é um ano que já vai ser diferente. Já começam a ter uma perspectiva de um ano próximo, digamos assim, que é rápido, nós já estamos no meio do ano, né? Exato. Daqui 15 dias já é mês 6. Isso. Então, tipo assim, já se nasce um planejamento, como você falou, você traz uma pessoa de visão como pagou para você traçar o que você quer para o futuro. Se nós olharmos, Miro, quando eu digo de você, tem gente que fala, mas para que
a gente faz assim, não. Penso eu. Nós chegamos a um ponto, você falou há pouco do parque ecológico. Ecológico. Onde surgiu o parque ecológico, aeroporto e algumas outras coisas, com Jaime Lerner de Curitiba, lembra? Uhum. Que veio aqui na gestão Rossato para Isso aí. fazer O estudo. um plano diretor Sorriso 2020. E quando falava que ia descer um Fox sem Datan, que ele falava, vai nada, certo, né? Tá aí o aeroporto, tá aí o parque. Algumas coisas não aconteceram, sim, não aconteceu 100% do que era. Tinha um sistema de irrigação, que a água, que juntava a água da chuva para depois fazer de Isso. novo. Os lagos, ao longo da área verde, Isso. teria, né, tratamento até ele chegar no Rio Lira, certo? Então, assim, é uma visão de quem vive lá no Paraná, de quem foi, né, o arquiteto do, digamos, de Curitiba, né? É. Isso aí. E falando mais um pouco de política, Hélia, agora estamos se aproximando para mais uma jornada de política aí. De- Sem conversinha de ladrão para delegado, hein? Abre a imagem aí, Matheus. Olha lá o que ele pegou. Pega lá de novo, mano. Pega lá Aí, de ó. novo, olha lá. Ó. Ele já quer dar uma marretada aí já. Isso aí. Bate devagar, porque o Miro tem um ciúme dessa mesa que, olha, eu vou falar pra você. A mesa com latão de chumbo, né? Daqui um ano e pouquinho aí já estamos se aproximando para mais uma eleição, Hélio. E você, as últimas eleições, você mesmo já falou, que trabalhou arduamente para o deputado, nosso amigo Mauro Sávio. E estamos tendo vários pré-candidatos. Ari Lafim, que a princípio, na eleição para prefeito, a conversa que tinha era para ser deputado federal, e agora ele já se decidiu por ser estadual. Falando de logística, falando de recursos, falando do próprio conhecimento na região, ele achou melhor, e conversando com a base dele, a sair para deputado estadual. Então, para deputado estadual, nós temos hoje, me ajuda aí, Miro, o Ari, temos Chuchu da Molim, Chuchu Dalmolin, temos o Mauro Sávio, próprio Damiani, o né? próprio Damiani, com certeza. Aham. Talvez o Vanderlei Paulo, talvez o Maurício Gomes, Até né? o pé no chão. Já se declarou, né? Pé no chão, o pé no chão ressurgindo aí, né? chamando o vô dele, né? Que vai ajudar. Então, Quem Lula? o vovô Lula. Vovô Lula. Usou esse termo aí, com a bandeira do PT e tal. Então, tá se desenhando para essa situação. Eu fiz a pergunta pro Ari e o Ari foi bem categórico, dizendo que ele vai nas pesquisas, hoje ele está muito bem, porque ele vem da administração de 80 e poucos por cento de Que aprovação. aprovação. E hoje ele não vai retirar a candidatura dele. Tá certo, ele tem que falar isso mesmo, né? Porque senão, se ele caísse na minha conversa de ladrão para delegado, se queimar, né? Então ele agiu certamente. Então hoje nós temos aí no mínimo aí de 4 a 6 candidatos, pré-candidatos a deputado estadual. Tu acha que Sorriso corre o risco de ficar sem nenhum de novo? Aí é pergunta, hein? Giovanni, pelo o número de eleitores que já tem, inclusive por ter criado também mais vaga na Assembleia, né? Enfim, eu creio que dificilmente a gente fica sem, né? Quando nós tínhamos 30 mil eleitores, em 2000 nós fizemos um deputado. Em 2006 nós fizemos 2 deputados, Mauro e Zé Domingos, lembra? Isso. Né? Muitas coisas mudaram em Sorriso, de 2000 até, com 2 deputados, vou colocar com um, depois com o segundo. Ele mudou o quê, certo, né? A própria questão do quartel da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, seu Paeta, muitas coisas vieram para Sorriso, sim, certo, né? Porque se você tem hoje, em Cuiabá, as coisas acontecem no Brasil, politicamente se discute aonde? Brasília. Em Mato Grosso, uma questão política se discute aonde? Cuiabá. Centro Político Administrativo, a Assembleia do lado, onde se discute as situações. Então é necessária a presença de um cidadão do seu município. É inadmissível, no meu ponto de vista, o meu CPF, que está dizendo sou eu, né, assumo, é inadmissível o município como Sorriso, né, com a pujança que é o agronegócio, não sei das quantas, certo? Que é conhecido na China, é conhecido em todos os lugares, certo? Você não tem um representante, não só na Assembleia, como em nenhum cargo dentro do governo hoje.
Você não tem um representante de Sorriso já há alguns anos que represente o seu município. Hélio, né? Eu não sou autoridade, eu não tenho cargo, né? Eu sou um cidadão sorrisense que tem família, né? Que tenho, tipo assim, eu tenho 20% da população que eu ainda conheço praticamente, e que normalmente você sabe muito bem disso. Estou mandando uma encomenda, faz tal coisa para mim, procura orientar isso, certo? Faço com prazer por ser cidadão e por ser amigo. Mas dentro dos órgãos do Estado hoje, nós teríamos que ter representatividade, sim. Salvo engano, o último que teve foi o alemão, o Reinaldo Lopes, na Empaer. Na Empire. Né? Então, assim, é pouco para o tamanho, para o nosso tamanho. E certo? hoje fora você não tem lá. Então, se nós olharmos hoje, o que acontece, né? Nós precisamos bater a mesa e dizer, olha, né, nós somos grandes sim, nós estamos aqui. Então, se você olha hoje, o Ari, 80% de aprovação, cara, é muita aprovação, né? Mas, enfim, como ele fala de números, né? Sim. Então, é um estudioso, um cara muito inteligente. Se você olhar hoje esses 80% da aprovação, de como ele vai diluir depois entre esse tanto de candidato, esses 80%, né? Não é os 80% que aprova a gestão, o prefeito que vai votar, E vão votar. que vão votar. Aham. Quando você falou do Amiani, no meu entendimento, naturalmente ele é um candidato, né? Sim. Naturalmente ele é. Ele veio numa eleição muito bem votado para deputado estadual, veio numa eleição em que perdeu para prefeito, mas muito bem votado. Então, tipo assim, ele já está ali um candidato, entendeu, né? Chuchu, ativo, proativo, corredor, está sempre atrás das coisas, certo, né? Tem todo o meu respeito, todos esses, né? A experiência de Mauro, ela tem que ser levada em conta, certo, né? Ela tem que ser levada Com em conta, certeza. porque além de Sorriso, no estado todo você sempre tem um ponto, né? De obras, de indicação, de quadra de esporte, de escola, de hospital, enfim. Há sempre, nos 140 e poucos municípios, né? Sempre vai ter algo que foi feito. Pegou governos, como ele foi líder do Maggi, né? Do Blairo Maggi na época, foi líder por 7 anos, parece. Então, andou muito o Estado e fez muito, certo, né? Sim. Mas nós, enquanto sorrisense, temos que talvez sentar à mesa, são os políticos, né? Os grupos políticos grandes, não sou eu que vou sentar, até porque eu gosto muito de sentar no São Mateus, lá no Dona Maria, né? No No Amazonas. Amazonas, onde eu gosto de estar ali, vou falar com o pessoal, ouvir a base. Eu gosto muito de estar ouvindo ali, certo? Eu gosto muito disso. Essa discussão, ela não chega lá, ela vai ter que sentar à mesa e ver. Se nós conseguirmos hoje ter uma coisa racional, tá? Muito Melhor pro Sorriso. sorriso. Não pense em mandato, eu não quero ter o mandato. Eu já tive, por exemplo, inúmeras situações, poderia ser candidato a vereador e dificilmente perderia, entendeu? Né? Sim. Mas tinha tanta gente ao meu redor, Polizelo, vai você está muito mais preparado do que eu, vai, acabou. Se nós pegarmos hoje, temos oportunidade de termos um deputado federal e 2 estadual. Né? Eu acredito nesse número, é possível sim. Certo? Mas para isso, gente, é muito bem conversado, né? Até porque não existe mais em Sorriso 2 grupos políticos. O grupo político do Mauro, União Brasil, né, queira ou não, é o grupo que apoiou a lei para prefeito. Exato. Né? Então, nós tivemos um problema no passado porque ficou praticamente um grupo político, o Ari, que ganhou a reeleição, ficou praticamente ele só e desenhou esse projeto já uma vez. Me preocupa, sim, sabe? Porque já foi desenhado esse projeto há 4 anos atrás. Nós vamos fazer um suplente de Senado, um suplente de sei lá quanto, tal. Gente, se nós não tivermos, né, a humildade e sentar e, olha, vamos fazer conta, vamos ver como é que a gente faz, alguém vai ter que recuar. Não tem como você colocar tanta gente dentro do Fusca, né? Então a gente precisa analisar esse lado. Eu acredito a chance, sim, eu acredito que sem dúvida, ou 2, mas às vezes a gente tem que sair de dentro do nosso quadradinho e chegar ali em Lucas e olhar. Tem, desde 2000 praticamente, ministro, vice-governador, governador, ministro, sabe, Deputado. senador e tal, deputado federal, deputado estadual. Hélio,
Você vai dizer que Lucas é melhor do que aquilo? Não estou fazendo comparação, estou fazendo nessa linha política, politicamente falando, certo? Né? Tá lá o show Safra, né? Uhum. Quem é o maior produtor de grão do Brasil? Sorriso. Tem o título. Aonde está o engarrafamento no aeroportozinho, numa pista de É. pouso? Ali. Então nós precisamos ser esse grande, certo? Nós precisamos ser diferente. Porque a nossa sociedade precisa, a nossa comunidade, quando nós saímos desse quadrado aqui, ele precisa que a cidade vá bem para que ele também cresça. O trabalhador precisa dessa qualidade. Sim. O trabalhador precisa dessa representatividade na política. O trabalhador, ele não quer estar ligando para você, Giovanni, me arruma um jeito de fazer uma consulta, sabe, né? Não. A gente tem que dar condições sim, você não tem que arrumar jeito, Uhum. certo? O Estado é rico, o município é rico, né? E lá na ponta somos nós pobres que precisamos dele, nós pagamos imposto para isso. E a representatividade dentro da Assembleia, dentro da Câmara Federal, É muito sem importante. dúvida nenhuma você passa a ser o município mais respeitado, porque lá você vota. Lá você vota. Lá é onde o eleito vai votar É. para aprovar ou reprovar, vai passar ou deixar de passar. Sinop tem o Juarez, tipo assim, queira ou não, nada de braçada, entre aspas, né, numa região que você não vê um outro deputado federal, né? E o Pois Sinop é. também tem o Nilson Leitão, que está num Nilson cargo importantíssimo dentro do governo federal. A frente parlamentar, né? Frente parlamentar. Então, cara, E nós temos cargos importantíssimos onde? Pois é. Onde alguém está sentado, estão falando, olha, nós vamos ter que fazer uma emenda disso, vamos ter que mandar um recurso para tal estrada, olha, aqui liberou, vamos ter, olha, 80 pontes, né? Mato Grosso foi contemplada com 30 pontes, entendeu, né? Você acha que alguém vai levantar lá de Matupá e dizer, olha, tem uma lá em Sorriso, está precisando de uma ponte? É difícil, né? Vai sair lá de Rondonópolis, minha terra natal, e vai dizer, tipo assim, olha, né, vamos mandar 2 pontes, tem lá em Sorriso, tem uma ligação lá na ponte, não sei da onde, do Barreiro, que liga a tal lugar, que precisa, ela está caindo. Não vai. vai pro Rio Vermelho. Vai para o Vermelho. Isso aí. Hélio, nos empresta um pouquinho da sua experiência política. Então, qual seria o cenário ideal? Nós temos, por exemplo, Mauro Sávio, é do arco de aliança do Toma Alei. Bate. Né? Mauro Gilmar Sávio também é tá do partido do Alei, né? Tem uma pré-candidatura colocada. Do Alei e do governador. Exato. E temos aí o Ari, que também caminhou, né, rua por rua, bairro por Sim. bairro, ao lado do Alei. Se houver uma maturidade, o senhor acredita que se permanecer esse cenário, seriam 2 nomes aí para, quem sabe, não se degladiarem, mas que fizessem um trabalho para termos 2 cadeiras na Assembleia? Ou o cenário ideal seria aí, de repente, o Ari para federal? Eu gostaria que o senhor desenhasse isso para a gente aqui. Deixa esse Marcelo para lá. Deixa o Marcelo. Sem apertar. Gente, a gente tem que analisar o seguinte, né? Por exemplo, se temos que pensar grande, pensar em Sorriso, certo? Ari, me desculpa, entendo perfeitamente a sua situação, né? Olha, os meus números me dizem isso, entendeu, né? Mais ou menos assim, Sim. aqui eu estou garantido. Aqui é um risco muito grande, certo? Mas quando você fala em amor pela sua terra, pela sua região, pela sua cidade, digamos, o Ari hoje seria um federal com um pé dentro da Câmara Federal, entendeu, né? E abriria possibilidade, sim, de você ter mais 2 eleitos, né? Talvez hoje seja o único nome, né? Quem está nos ouvindo, vocês, com a experiência que tem, para dizer assim, olha, né? Eu estou literalmente, se vocês realmente me carregarem, me derem apoio, me derem força, eu chego a federal. Concorda comigo? Certo. Eu acho que os demais não daria nesse alcance. Por quê? 8 anos como prefeito, com uma aprovação de 80%, fresquinho, né? Acabou de sair de uma prefeitura, com o apoio, digamos, de uma região que o Ari tem como respeito Pelo menos muito o consórcio, grande. né? Essa região do consórcio, 15, 16 municípios, né? O Ari é É lógico que ele vai buscar em outros lógico, também, o né? Ari é muito grande. Eu conheço, como eu disse, né, desde 2000 da primeira eleição, certo? É um cara que eu admiro, cresceu muito, né? Politicamente é um sábio, né? Um estudioso.
Ari, um abraço. Às vezes eu aprendo com você à distância, né? Tipo, o jeito dele. Então, hoje, se você pensar numa questão de falar, vamos fazer um federal, pela primeira vez na história de Sorriso, esse federal teria que ser O Ari. o Ari. Aí ele, tipo assim, olha, né? Tipo, e se não der, né? Aí você já olha o outro lado, né? E se não der? Porque estadual, é como ele fala dos números, né? Estadual ele está muito bem, ele está muito bem, sim. É um cara super conhecido. Como Mato Grosso vota em Mato Grosso, né? O Ari não é conhecido só em Sorriso e no Vale, né? O Ari é conhecido em Rondonópolis, Pedra Preta, Guiratinga, Tesouro, Alto Garça, Alto Araguaia. A gestão repercutiu bastante no Repercutiu estado, bastante, né? Você foi prefeito 8 anos, você foi prefeito 8 anos, né, da capital nacional do agronegócio. Aí volta a dizer a importância da capital dele. Você foi prefeito Isso e um por si bom só já é uma prefeito. baita exposição, né? E é um bom prefeito, né? Então, assim, se você olhar por esse lado que é desafiador, né? Não queria eu, tipo, se eu estivesse no lugar dele, olha, né? Eu vou para Cuiabá porque está mais tranquilo, certo? Né? E eu, tipo, já estou quase com paletó. Como eu iria? É bem mais confortável, né? Agora, se você olhar vamos pensar Sorriso, aí a gente tem que pensar muito, ou inclusive nesses números de candidatos, ter menos candidatos, se fazer. Tive aqui durante a campanha, eu vi muita gente, isso é no caixa de supermercado, é o caixa do mercado, é o vendedor ambulante, certo? Né? Que ele não vota aqui. Não, 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 Não transferiu o título. não transferiu o título, simples. Se você fazer um levantamento hoje, Miro, você pode sair daqui, passar no mercado agora. Eu vi muitas, né? Se você pergunta, não vota aqui, não vota aqui, não transferir. Porque transferir título é a última coisa que o cidadão faz. Ele não faz transferir título, né? Ele quer saber de arrumar uma casa para morar, ele quer isso, quer aquilo. Tá? Então, há uma necessidade, sim, do envolvimento, né, da comunidade, do envolvimento da política, do envolvimento dos poderes, de falar, olha, vamos fazer uma grande campanha para transferir os títulos para o seu município. Né? Vamos, inclusive, na questão federal, alguns benefícios ele vem pelo número de eleitores. Né? Então, nós precisamos trazer mais eleitores, não é trazer, né, digamos, mudar esses títulos dos eleitores, né, para que ele vote no seu município, certo? Para que ele vote no seu município. É muito importante a questão do voto, sim. A partir do momento que nós tivermos um pouco mais de eleitores, por exemplo, diminuirmos, aí tem que ter, em algum momento, Miro, para a gente chegar a algum lugar, ou na Câmara Federal com duas cadeiras Estadual. na estadual, a gente vai ter que ter diálogo. E mesmo só com duas cadeiras na estadual, esqueça o federal, nós vamos ter que ter diálogo, sim. Por quê? Como é que eu vou fazer uma campanha? Vote em candidato da minha terra, né? Se nós somos em 6, sabendo que não cabe 6, né? Como é que ele vai olhar e falar, mas se vocês não estão se organizando, eu vou ter que votar? Não, eu vou votar no de Sinop, eu vou votar no de Cuiabá, eu vou votar no de Rondonópolis. Eu tenho um primo que é amigo do primo, que me ligou e pediu para votar, né? Eu não sei, nunca vi, nem sei quem é esse cara, né? Mas o número dele é 40040, né? Ele vai fazer o quê? Ele não está preocupado. Então, nós temos que trazer para dentro dessa paixão, dessa emoção, e as pessoas entenderem o que é melhor não para mim, o que é melhor para a minha cidade, né? Para a minha gente. Ô Gil, o Hélio tocou num assunto interessante aqui como observador da política da campanha passada para prefeito. O Damiani, ele sofreu um certo prejuízo por conta dessa questão de títulos não transferidos. Porque o que acontecia, Hélio? O pesquisador chegava em determinados bairros e perguntava, para quem você vota para prefeito? E até por conta do perfil do eleitor, do Damiani, eu voto no Damiani. Só que você ia ver, naquela casa tinha 4, 5 eleitores, mas de outras cidades, até de outros estados, né? Grande maioria. De outras regiões do país. E isso, de certa forma, foi uma surpresa, foi um revés pro Damiani. Sim. Eu estou falando alguma coisa aqui Não, certinho, errada? meu. Então, tu fez a leitura certinho. Exato. Comprovadíssimo. Então, agora eu quero te perguntar, Gil, e no caso o Acácio Ambrosini, como que entraria? Ele não entraria como uma opção para federal, porque ele foi muito bem votado. Ele fez 32 mil votos em 2022, é isso? 2022. É. Foi Não, 2018?
4 anos atrás, né? 2022. Isso. 3 anos atrás, fazer É. 4. Com certeza, Miro. Ele já deixou até nos bastidores essa conversa. Que se não tiver entendimento de ter o deputado federal, De ele vai consenso, colocar o seu enfim, nome né? à disposição. Até mesmo pela essa bagagem que ele já vem carregando. Então há essa possibilidade, com certeza, né? De ele sair para federal, sim. Mas você não vai longe, né? Se você olhar, exatamente na mesma linha do que eu tinha comentado do Ari, que sai de uma gestão de 8 anos, Uhum. sai de uma eleição, né, apoiando o prefeito que ganhou, ou seja, chamado tá fresco, né? Exato. Uhum. O Acácio é a mesma linha, né? Sim. O Acácio, hoje ele encaixaria na mesma linha, certo, né? Mas e aí, como é que nós vamos fazer? Vai conseguir sentar todo mundo, né? Abraçar a Cássio, por exemplo, depende dele também, lógico, né? Abraçar a Cássio. E os demais aqui, certo, né? Que são pré-candidatos Uhum. a deputado estadual, será que em algum momento alguém vai abrir mão? Até porque lá de cima, tá? Vem a pressão para dizer assim, olha, eu preciso de você aí. É claro, o MDB, por exemplo, ele não está precisando do Damiano como deputado, sabe? Eu estou precisando de você para somar voto na somar legenda, voto. porque eu quero fazer 3, 4. E aí a gente volta naquela eleição de 98 que você falou do Inácio Chivinski. Você Exatamente. estava falando do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Silval, nome forte lá na região do Extremo Norte. Jorge Yanai, Jorge Anai, Sinop, e aqui Sinop. Inácio Chivinski. E é uma vaga só sendo disputada, não era isso, Hélio? Isso mesmo. E vou te falar, Gil, engana-se quem pensa que dentro do próprio partido em nível de Estado não tem também o jogo de, vou fazer claro que uma tem. ação para dar uma diminuída nos votos daquele cidadão lá, senão ele tira os meus. Exato. Existe isso, né? Sim, Inclusive sim, na sim, eleição sim. municipal. Eu me lembro que até algumas ações foram feitas na época, não vou entrar nesse detalhe aqui. Uhum. Silval era candidato lá no Extremo Norte e ele acabou sendo eleito com 12.780 votos. Deputado pelo PTB foi quando, no caso, seu Inácio não conseguiu Não a cadeira conseguiu. e o Jorge Anai não conseguiu. 4 anos depois, Silval já num outro partido, já conseguiu ampliar para 25 mil, depois foi ser vice-governador, presidente da Assembleia e tal, chegou ao governo do Estado. O restante da história todos nós já conhecemos, né? Mas só para ilustrar aqui Essa grandeza essa nossa, questão, né? de Sorriso ser essa Ferrari, vamos dizer assim, certo? Né? Esse Boeing, esse, né, monstruoso que cresce demais da conta, certo? Né? Ele precisa ser também esse Boeing, essa Ferrari, quando se trata de eleição, se trata de discussão política, não é discussão, é diálogo político, construção política, certo? Né? É uma cidade, né, acima da curva, né? Tá fora de qualquer situação de como cresce, né? De como as pessoas ainda, quando as coisas vão bem, quando a gente está bem, a gente sai no trânsito dirigindo e rindo, feliz da vida, né? Exato. A gente consegue contagiar quando você diz bom dia, você cumprimenta, olha no olho, pega na mão e aperta a mão, você entendeu, né? Você está feliz, você está bem, certo? Você está bem, então você consegue transmitir isso com quem você fala ou para quem você cumprimenta, né? E Sorriso, como ele está nesse momento há muitos anos tão bom, né? Então acho assim que nós podemos entrar num diálogo também, sabia entrar em sintonia com esse ponto de vitória, com esse ponto de crescimento, né? A vitória é de todos, o crescimento é de todos. A partir do momento que eu vencer e só eu crescer, eu não vou ser um cara feliz, eu não vou ser um cara realizado. Para mim me realizar, eu tenho que crescer, mas tudo que está em volta de mim precisa crescer. Eu tenho que vencer, mas tudo que está em volta de mim tem que sair um pouco, né, como é que eu vou te dizer? Se estava ajoelhado, tem que conseguir sentar, erguer e começar a andar, sabe? Eu Acho que a comungo vida é desse isso. pensamento, Hélio. Uma pátria, ela só é mãe gentil se ela for boa para todos. Exatamente. Um Estado só é uma mãe acolhedora se for boa para todos, não só para o meu grupo. Eu acho que é essa leitura que você está Você fazendo, entende? né? Exato, ela tem que ser, né? Você falou bem da pátria, né? Aham. Né? Mãe gentil, você Tem entendeu? que ser para todos. Né? Ele precisa ser Oportunidades para para todos. Se ele for mãe gentil só para os meus, Aham, opa, peraí. exato.
todo, tem que ser um todo, sabe? Né? Então são coisas de momento, sabe? Né? E com a inteligência, com as pessoas que estão vivendo em Sorriso hoje, cada dia chega gente de fora com conhecimento, com mentalidade, com experiência de outros lugares, certo? Né? Sorriso, eu fico muito feliz, é muitos jovens, né, se formando, que estão dando continuidade ao empreendimento dos pais, certo? Né? Olha, né, meu pai era o fulano, plantava tal, né, no tratorzinho, certo? Né? Hoje a terra dele já é muito maior e o filho está assumindo aquilo, né, com trabalho. Está aí exemplo da família Rovares, entendeu, né? Sim, o Que eu Atílio, né? conheci a Tílio, Moleque, né? um moleque lá no Sol Nascente querendo tomar Verdade, banho de piscina, certo, verdade. né? E tipo assim, de repente o cara se torna um gigante do negócio, determinado, Empresário corajoso, respeitadíssimo no Brasil e fora do senta e Brasil. fala, olha, né? É isso, isso e isso, certo, né? Então, isso é muito bonito, É. certo? Isso é muito bom. Então, nós temos que tirar isso da família, digamos, e fazer para toda uma família. Ou Exatamente. seja, Sorriso ter essa Nós felicidade. temos um outro exemplo de um empresário muito expoente que até certo ponto muito discreto, Paulo Lucion, Exatamente. né? Eu vi uma reportagem. Desculpa, Miriam. Ele pode falar, Eu vi uma reportagem essa semana ou alguma coisa, o segundo maior empregador, ou seja, a iniciativa privada da iniciativa privada, quem mais emprega em Sorriso é a Nutribras, não é isso? Petrobras. É isso aí. O número, no geral, o município, que é Isso. municipal, mas na iniciativa privada é o Paulo É. Lucion. Onde entra, certo? Um cara extremamente humilde, um cara extremamente tranquilo, discreto, né? Trabalha, Quem o vê aí no dia a dia não faz ideia desse império que ele possui, um negócio até de nível internacional, né? Sim. certo? Constrói, trabalha, É. visão, tem que trabalhar muito, né? As pessoas, Exato. muitas vezes, a gente só vê quando você aparece numa rede social, né? Tipo, num passeio, né? Mas as pessoas não sabem Exato. como é que E funciona o nos dia a dia. bastidores estão trabalhando unânime, né? Para fazer ele suplente, tá? Talvez do Mauro Mendes, que ele tem muito conhecimento com o Mauro, você entendeu? Ser um dos suplentes para Senado. Olha aí. Tá? Então é um nome bem falado já nos bastidores aí. Olha só, já imaginou se nós tivermos um suplente do Senado, se nós tivermos um deputado federal, se nós tivermos Dois dois estaduais. estadual, aí daqui 4 anos, né, no aniversário de 43 anos de Sorriso, Sim. né, eu vou estar aqui conversando com vocês e aí a gente vai estar falando do resultado, tá, Que trouxe que trouxe essa tudo eleição. isso. Tá? Pode ter certeza que a gente vai estar falando, sim, em indústria macro, em situações diferenciadas, É, certo? Porque é preciso crescer. com certeza. Vou pedir um tempinho pro L e também pro Gil aqui. Isso, você Nós tem estamos, ó, pela minha cronometragem aqui, Ah. 1h20, mas eu comecei a contar 15 minutos depois, é isso? Então nós estamos. Ah, não, então tá. 1h30 de bate-papo aqui. Isso. E o Hélio apressado porque ele tem que preparar um almoço Tem que ainda. preparar ainda. Viu? Tem uma amiga dele aí que precisa almoçar e daí ele precisa ir lá fazer o almoço. O programa está sendo exibido à noite, mas foi Isso. gravado pela manhã, no Dia das Isso. Mães, né? Isso Diga-se aí. de passagem. Mas eu quero falar da TN Logística. Vai tá? lá. Navarini, meu amigo, olha, grande abraço a você, viu, Navarini? Esse tem trabalhado em Gil. É outra pessoa de muita visão, viu? Com certeza. Os negócios dele só que crescem, né? Graças a essa Deus. visão. Isso. Transportadora Navarini TN Logística Integrada. A TN Logística Integrada, a gente é especialista em transporte rodoviário de carga, oferecendo soluções que aliam tecnologia, performance e segurança. O seu grande diferencial é o rastreamento carga a carga, garantindo total controle e proteção dos produtos transportados. A empresa se destaca no transporte de grãos, de pulses e fertilizantes, atendendo com excelência armazéns, fazendas e empresas do agronegócio. Com frota própria e motoristas terceirizados, utiliza tecnologia de ponta para otimizar operações e oferecer máxima eficiência. Para quem busca uma transportadora confiável e preparada para o setor agro, a TN Logística Integrada é a escolha certa. Telefone 046 99979 2999. Com tanta tecnologia, ô Gil, será que ele tem lá um Alfredo também? Com certeza. O Navarini é apaixonado também por tecnologia. Você lembra que ele queria montar um avião, né? Mas ele não desistiu disso não, viu? Não ainda, né? Não, ainda não. Ele e o Nando vão fazer o voo inaugural É. de um avião montado no fundo de quintal. Né? Nem pra mim ter a funerária ainda. Que era certeza que eu ia ter Gil. uma. O Um Gil serviço. perde o amigo, viu?
Mas não é só uma piada, é brincadeira. É, verdade. Sabe que é brincadeira. Estamos falando de um irmãozão, né? Com certeza. Nosso irmão Navarini aí. Muito Isso aí. obrigado, um grande abraço. E o Nando também, né? Nosso irmão mais novo. Isso. E deixou o cabelo crescer um pouco, né? Deixou, né? Pra- Eu vi. E aí? Por causa da luz, assim, que dá Ah. muita luz naquela cabecinha. O Hélio, o Nando veio aqui, ele tinha acabado de. Como é que fala? Raspou a cabeça, né? Ele estava exatamente no. Tinha umas dificuldades com a iluminação aqui para ajustar a imagem, sabe? Porque dava um brilho excessivo. É uma Né? mente brilhante. Uma né? É uma mente brilhante. mente brilhante. Olha, Isso aí. pronto, Nando, uma mente brilhante. Exato. Pronto. Sorri frio? Sorri frio. E eu tô com frio aqui, viu, meu? Rapaz, Quase tá na- meio-dia. Tá na hora aí. de desligar esse ar Rapaz do céu. Né? Foi a Sorrifrio que deu um trato aí pra nós aí, mas a minha mão já tá gelada aqui. A Sorrifrio, limpeza em ar-condicionado, instalação, manutenção preventiva e corretiva. Você que precisa fazer uma limpeza na sua casa aí do ar-condicionado, agora mês de junho aí, geralmente a gente faz 2 vezes por ano. No final da chuva e no começo da chuva aí, você faz a limpeza no ar-condicionado aí, viu, Miro? Sim. Pra respirar melhor, tudo, né? Tirar aqueles ácaros, Uhum. tá? Das telinhas do ar-condicionado. Sim. Então chama Isso é questão de Sorrifrio. aí. saúde também, tá? Claro, com certeza. Que faz a infraestrutura completa na carga de gás, elaboração e emissão de PMOC. E fale com a Itamar e com o Alex, tá? No telefone 669 9226 8674. Sorrifrio. Tá bom. O Hélio, tem mais um recadinho, mas é um coicinho de porco, é bem curtinho assim. pouquinho. Tá? É bem rapidinho, a gente já vai passar aí para o encerramento aqui do nosso Nós temos bate-papo. umas fotos ainda do rapaz aí Temos, com... né? Aham. É, As mas antes eu quero autoridades, falar aqui da GV Metalúrgica Aço Norte, tudo em estrutura metálica, grades, portões, calhas, casas para ferramentas, aqueles containers, né, para proteger aí, porque a galera, né, a galera do mal tem tem nas ferramentas um alvo, né? O pessoal vê um certo valor agregado e olha Sim. o que tem causado de prejuízo aí para construtores, enfim. Então, vamos proteger aí as ferramentas com, né, um container muito bem feito aí pela equipe da GV Metalúrgica, lixeiras e muito mais. A experiência de quase 3 décadas no mercado. Alô, Carlos Bete, alô, Nilde, um abraço a vocês todos aí. Valentina e também o nosso garoto Gabriel, né? Aí, ó. Telefone 669 9940 0321. Tá faltando aquele do agro lá. Do quê? Do agro? É, Ah, sim. temos que falar. Então vamos colocar as fotos? Vamos. Que daí vamos eu vou- colocar. eu Daí vou você vai se preparar. Exatamente, tem que buscar aqui na. Isso. Porque eu não tenho um Alfredo para Não escrever tem? para mim, né? Vou arrumar um pra você. Tá bom. Vamos ver com quem que o Hélio tava aí, ó. Tô tentando Só, lembrar agora, né? só gente de peso aí, viu? Foi aonde essa foto aí, Hélio? Aí, Gustavo Vasconcelos, no Detran. Olha aí, Quando a ó. gente estava fazendo agora O presidente do Detran. um trabalho do Detran. A gente estava Isso. legalizando documentação de veículos para usar o GNV. Aí a gente discutimos lá com ele, aí MT Gás e Detran. Que legal. A outra? Aí a senadora Busetti, os engenheiros da MT Gás, o seu Luiz, a esposa da senadora Busetti, isso aí lá no Industrial, a gente discutindo os últimos detalhes para a implantação, tem 1 ano e pouco já. Hélio, salvo engano, foi a senadora Busetti que é a autora daquele projeto que ampliou a pena mínima De hediondo, para né? crimes de feminicídio, né? Isso. Foi de 30 para 40 anos, né? Muito atuante, hein? Isso a gente tem que enaltecer sempre e Muito, parabenizá-la por isso, muito essa atuante. defesa enfática, né? Da mulher brasileira, mulher mato-grossense, né? Nessa época ela não tinha assumido ainda, ela Aham. estava como presidente da associação do Distrito Industrial. Então ela é Certo. muito ativa, certo? Muito ativa mesmo. Essa aí é uma foto que às vezes eu carrego do dia a dia, mas já tem algum tempo, foi logo que cheguei em Cuiabá, um pouco antes, não sei. Um dos primeiros contatos que eu tive com o governador Mauro Mendes e aí a gente passou a se ver e se falar um pouco mais, certo? Né? Uhum. Um cara muito dinâmico, E eu tenho uma admiração corajoso, por esse goiano, é um goianinho. também. arrochado, corajoso. Para quem não certo? sabe, Mauro Mendes é de de Goiás, é Goiás. goiano, né? Isso aí. Aí minha cabeça já está um pouco mais branca, né? Isso foi, tive a honra de acompanhar aí o Alei em uma visita, uma agenda que ele fez no governo. E como eu estou em Cuiabá, eu estou Uhum. sempre me colocando à disposição
para acompanhar, às vezes até marcar algumas agendas e estar junto, né? Então a gente Sim. sempre, nessas oportunidades, a gente aprende em ver esses homens que têm visões, que estão olhando bem à nossa frente, certo? E a Exato. gente aprende um pouquinho mais, né? Com certeza. Tenta olhar um pouco mais distante. Verdade. Aí no meu trabalho, lá atrás são os tubos de gás canalizado, né, que vêm. Tava vistoriando a obra aí, pelo Não, participo. Não só no comércio para comercializar, mas com o pessoal da engenharia, toda a obra, né? Nem Que tudo que legal. cai do céu pode ser chamado chuva. Por isso que ele usa Isso. capacete ali, ó. do botão. Essa foto é já em discussão também com o pessoal de segurança sobre. Olha aí, ó. GG. GGI. Já teve algumas discussões que a gente estava falando sobre algumas situações e entre elas estava a segurança nos kit gás, ao instalar, sabe? Porque tem Sim. muitas vezes que você pega o fabricante lá, que monta a fabriqueta, né? Que não Uhum. passa pelo metro, que não tem qualificação nenhuma e resolve colocar um cilindro dentro do carro. O que vai acontecer? Um dia pode ter um acidente. Se não for passado pelas inspeções, é muito difícil acontecer um acidente. Aí, o ano passado, como diretor, a gente estava lançando essa obra e algumas participações em rádio, Era uma entrevista televisão. coletiva ali? Né? Uma Tinha coletiva. algumas entrevistas com o Uhum. pessoal, né? Isso aí. Aí, quando eu cheguei em Cuiabá no Ganha Tempo de Cuiabá, gente, eu fiquei. É um programa Ganha Tempo. Ganha Tempo não é um prédio, né? Uhum. Pode continuar. O programa Ganha Tempo. Então, o programa Ganha Tempo, ele é muito mais do que um prédio, uma grande galeria de atendimento. Ele tem, né, as funções e missões. Dentro desse programa Ganha Tempo, dentro desse trabalho que a gente fez no Ganha Tempo, nós tivemos eu tive uma paixão muito grande, eu até chamo cheirosinho, que é o ganha-tempo da Praça Ipiranga, certo? Uhum. Chegou a passar 2.300 e poucas pessoas durante um dia, sabe? Uhum. É muita gente, né? E ali era um ponto. Primeiro que fica ali naquele cruzamento, né, da chamada prainha, Sim. com a Isaac Polo, Uhum. todo mundo se junta ali, né? Todos os ônibus acabam parando ali. E ali já era assim, a pessoa saía de casa, falava, eu vou em tal lugar, vou na prefeitura, vou passar no ganha-tempo, vou no banheiro, vou pegar o ônibus e vou embora. Aham. É bem naquele baixador lá, né? Isso. Então, o que acontece? Ali era o que se juntava de tudo, né? De todas, ninguém ia no ganha-tempo para te dar um abraço, né? Quando você ia lá, era o fiozinho de esperança, né? Uhum. Me apaixonei pela qualidade, pelas pessoas que tinham lá, sabe, né? Que legal. Por onde eu passo de trabalho, eu tenho a minha família aqui, Grupo Decom, né? Nádia, Cláudia, Salles, que estava ainda na época, Bianca, ou seja, continuam ainda, né, todas as minhas filhas, né, digamos, de colega de trabalho. Nesse ganha-tempo eu ainda tenho esse grupo. No Detran daqui eu tenho essas amizades que ficaram, não que existe, né? E vai ser para sempre. Famílias que eu construo por onde passo. Legal. Isso fica muito evidente quando ocorrem os encontros. Eu vejo os abraços calorosos. Né? O Sim. pessoal do Decon já tive a oportunidade de presenciar. Sim. Sim. Essa foto aí também não poderia Essa, faltar, né, Gil? essa é de peso, hein, rapaz? Aí o homem É. tá bem A lei. ocupado, né? A lei preocupada e levando para o governador Aham. as necessidades do município, né? Como a importância de ter alguém representando. Nesses dias, o Chuchu estava como suplente, ele estava como deputado. Estava na cadeira, era o dono da Tá. cadeira no momento. Onde ele está? Buscando saber como é que é a fatia que pode vir para construir a ponte que vai resolver o problema de que está ligando uma comunidade à outra. Se não estivesse como deputado, ele não estaria lá. Pois é. Olha a necessidade de você ter, gente, né? O deputado lá. Bem, isso aí. Show de bola. Aí são tubulações e tal, enfim, né? É. É a parte. Isso. Olha lá, tubulação do gasoduto, né? Isso, é do nosso gás canalizado lá do industrial. Muito bem. Eu quero, antes de encerrar aqui, falar rapidamente para você que é da área do agro, está precisando de manutenção na sua máquina agrícola, está precisando de um reparo aí no ar-condicionado da máquina agrícola, enfim, né? Vamos Começar falar a colheita do milho agora, né, Milton? Exato, AgroSátel, viu? Você vai Isso falar aí. com o Gabriel, porque o Gabriel, ele tem já vários anos de experiência, apesar de jovem ainda, viu? Sim. Mas o menino é trabalhador, né? Um garoto bastante inteligente, sabe o que está fazendo. Esforçado.
E já Procura se está aí aperfeiçoar em técnicas. sempre, sempre, né? Exato. AgroSátio. Pessoal, você que tem a sua máquina e está precisando de manutenção, dê essa oportunidade. Pode falar com o Gabriel nesse número que aparece no vídeo, que daqui eu não estou enxergando, mas o Gil enxerga. Fala lá e eu não. Vamos lá então, é 66 Ah, 99986 5427. Fala com o isso, Gabriel lá que ele vai atender. E todas as marcas de colheitadeira, de maquinário que você tiver aí, New Holland, Case, toda John Deere, exatamente. ele atende aí, pessoal. Fala com o Gabriel Pimentel da AgroSátio. Isso aí. E Gil, seu amigo aí de longas datas, meu amigo também. Rapaz, tinha um só monte de que- coisa ainda que eu queria perguntar para ele, mas Ah. ele tá precisando ir, porque tem que fazer o almoço lá, né? Aham. Mas então vamos deixar para próxima, que daí nós vamos falar mais vezes, mais coisas. Foi bem atendido na funerária quando você precisou, velho? Muito, 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 É. muito, muito, muito. Aí que nasce, inclusive, né, Giovanni? É. Esse carinho, esse respeito, né? O Giovanni já fez na vida, a gente, como eu digo, né? Você vira servidor público, você passa a ter uma vida compartilhada, né? Então, muitas vezes, que não conseguia, naquela dificuldade da família que perdeu o filho, que perdeu um ente querido e não tinha recurso, por exemplo, para fazer o enterro, né? O Giovanni já me presenteou aí com uma meia dúzia de caixão, mais ou menos, que eu ligava para ele, olha, precisa enterrar, né? Fazer, a família não tem condições disso ou daquilo e tal, né? E teve até uma vez bem inusitada que ele foi lá, até para economizar o Covid, ele abriu a cobra, eu fiquei sentado, lógico, né? Porque estava chovendo, né? E Deus é tão bom que estava chovendo, estava, né? Macio, Macio a terra, né? foi fácil aqui. Então, Giovanni já me fez isso algumas vezes. Isso que eu digo, quando a gente está, as pessoas te procuram e você acaba sendo um elo de ligação. Até porque, naquele caso, por exemplo, a pessoa não ia ter a ligação com o Giovanni. Não é que ele chegar lá e falar, olha, na porta do comércio, falar fulano, né, no desespero que estava. Então, você tem que ir o lado humano, correr atrás e auxiliar. E no velório, né, da minha esposa, né, enquanto funerária, eu não fiz nada, você cuidou de tudo, né? Então, Só tenho que agradecer ele pela sua amizade, tá? Pela sua irmandade. Você é um cara especial para mim, para minha família. A Gigi, onde te vê, você sabe que te abraça, te beija. O Neide, agora a Gigi tá em Cuiabá lá. Eu falo pro Hélio, cada pouco dá uma Cuida aí. olhada aí, Hélio, porque Vela senão... da Gigi lá pra mim. É, então é um grande irmão que eu tenho e tudo que fiz de coração e ele sabe disso, né? Esse não tem um avental ainda? Não, Não? É sem avental? é sem avental. É. É. Tá, mas é um baita de um cara, tá bom? obrigado. E vamos pro encerramento, né, Miro? Vamos para o encerramento. Hélio, meu amigo, muito obrigado. Quanta honra tê-lo aqui no nosso podcast, nesse episódio de hoje, que eu já nem sei se é o número 11 ou o número Também 12, já me perdi. porque a gente vai exibir um pouquinho mais à frente. Isso. Conheci o Hélio lá, realmente, na prefeitura, sempre acolhedor, sempre fazendo esse meio campo, facilitando a vida, né? Carregando o piano, né? Pro pessoal que Exato. toca. Facilitando a vida do repórter que precisa de uma entrevista com o prefeito e Sim, tal, tal. Eu conheci assim. E depois ele realizou um sonho da minha filha mais nova, a Mariana, que é fã incondicional de Zezé de Camargo e Luciano. Minha filha canta todas as músicas da dupla. Olha aí. E ela teve a oportunidade de assistir aquele show em praça pública que teve ali na Praça das Fontes. Tanto que chamou a atenção do Zezé de Camargo e Luciano vendo aquela garotinha de 14 anos com a faixinha na cabeça, cantando todas as músicas. O Luciano falou, traz ela aqui pro camarim, que nós vamos presenteá-la com a toalha, tiraram foto e tal. E depois, 30 dias depois, né, o Zezé voltou como empresário. E graças ao Hélio também ela pôde realizar o sonho de estar lá, participando de um jantar, né, que foi no dia da inauguração da Luft. Não, então é só um detalhe, mas por muito mais do que isso, muito obrigado, viu, Hélio? Que isso, Grande Miro. abraço. Aí a gente, como eu disse, né, quando você está, né, no cargo, você acaba, da mesma forma que você busca uma pessoa que acabou de perder um ente querido, você Não se entendeu, pode né? estender a mão. Você, né, tá ali com contato, né, com o ídolo nacional Zezé de Camargo, Emanuel Camargo, né, que é irmão deles. Né, a gente tem uma amizade muito legal até hoje, se fala muito. E modéstia à parte, naquela época, né, que a Luft veio para cá, com o Luciano Luft, foi uma
uma conquista minha. Eles estavam querendo investir aqui, eu que organizei, conseguimos o terreno, né? O Rossato abriu as portas da prefeitura para dizer, olha, né, faça o que é possível, né? Foi uma empresa que veio para cá que não pediu nada, não pediu uma lata de terra. Nós pedimos para eles sim que fizesse o possível para fazer toda a obra comprando daqui, inclusive chegou aí na Concreforte, como empresário você faz um levantamento. É Sim. possível sim, não veio de outros lugares, certo? Né? Uhum. Mas em algumas vezes a gente acabou tendo esse contato aquele dia, você estava lá. Mais uma vez, se você olhar em todas as fotos, você não vai me ver em nenhuma, né? Pois é. Nem nenhuma, porque a minha função era fazer acontecer naquele momento, né? O prefeito era o Rossato, eu só era o secretário. Tá certo. E o Rossato foi forte ali, não, vamos fazer, e trouxe. E é uma das empresas hoje que gera, devido aos valores agregados, né, gera um imposto Com razoável. certeza. Né? Com Então, nada mais certeza. justo, né, Gil, da gente prestar essa homenagem ao Hélio. Com Por certeza. toda essa história, essa prestação Muito de obrigado. serviço. O podcast, eu quero que você encare como também uma homenagem nossa, tá bom? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Né? Beleza, Gil? Beleza. Sucesso para vocês, muito sucesso, né? E quem às vezes tem oportunidade, olha, vai lá fazer com a gente, bater um papo e tal, e por um motivo ou pelo outro, por achar que 1 hora, 2 horas de bate-papo não é enriquecedor, não é bom, não faça isso. Venha, né? Procure interagir, estar aqui com vocês é muito bom, é muito gratificante, é uma energia muito gostosa. Ficaria o dia inteiro aqui conversando, a gente fica 3 horas sentado na mesa de um bar, não pode ficar aqui fresquinho batendo um papo, né? Exato. Então, vou fazer aqui um pedido, né? Empresas invistam, né? Venha para dentro, certo, né? Nós precisamos valorizar o que é nosso. Então, se nós não valorizarmos, né, desde de um projeto que se inicia, certo, né, tem um custo, tem uma manutenção, tem uma sobrevida. Então, se nós não valorizarmos essas pessoas, então vamos valorizar quem? Exato. Quem vai sair lá de outro município distante e falar, vamos fazer virtual, certo? Não. Vamos cuidar do que é nosso. A partir do momento que a gente começar a cuidar do que é nosso, entendeu? A gente vai melhorar e muito cada dia. Obrigado. Que Deus abençoe todas as mães. Hoje é dia da mãe, o dia que nós gravamos, né? Isso. E eu acho que Deus quis que eu viesse para Sorriso por alguns propósitos, né? E cada tempo que passa na minha vida eu consigo entender o propósito de colocar pessoas para me ensinar, pessoas para me ajudar, pessoas para me carregar, pessoas para me fazer melhor, pessoas para me fazer evoluir. Então, né, é a minha cidade que eu vou amar sempre e tenho minhas raízes aqui. Muitíssimo obrigado, Hélio. Hélio Silva Vieira. Isso aí. O Hélio Hélio do do Povo. Povo. Esse Obrigado, aí. Gil. Obrigado, Miro. Obrigado, Hélio. Mais um bate-papo enriquecedor, Com né? certeza. Essa é a diferença do podcast Poder Exato. e Prosa. Tá? Discutir sorriso, Claro. mostrar esse sorriso do bem, né? Essa coisa que realmente nos impressiona, né? Esse lado bonito da nossa cidade, da capital do agro. Abrir os olhos dos nossos governantes para que Sorriso cada vez mais cresça, Exato. né, Miro? Buscar Então, essa unidade, né, na exato. política. Isso aí, tá? O nosso podcast que tem um oferecimento da Dinhos Pizzaria, TN Logística Integrada, Sorri Frio, quem mais? GV Metalúrgica e Aço Norte. Virando a página. Isso aí. Concreforte, Irrigar, a Planejar também, Móveis Planejados, que fez nossa mesa, nosso estúdio aí. Exatamente. E Casa a das Variedades. Casa das Variedades. Você que querem comprar desde um garfo até panelas, tudo tem na Casa das Variedades, na rua Panambi, 510, no bairro Novos Campos. É isso. Você que quer curtir um flashback com uma web rádio que leva o nome da Cidade Sorriso, então vá lá, cidadesorriso.net. Música dos anos 80, 90, enfim, aquele sertanejão também romântico. Vale a pena, cidadesorriso.net. Conheça aí a nossa web rádio, tá certo? Valeu, gente. Um grande abraço. Obrigado à Bom final nossa de semana. equipe. Estão aí nos Abraço, bastidores. Matheus, Rafaela, Victor. Isso aí. Hoje, Obrigadão. por ser um domingo das mães, eu tô sabendo que tem uma costela assando ali fora. Eu né? acho que tá. Parece que veio um. Já veio um cheirinho né? aqui, né? Já veio um aroma. Isso aí. Já Acho que o Hélio vai largar a Eu já mão estou desse. convidado, já. É, verdade. Já. Ele tá falando aí que ainda vou fazer almoço. Pô, não, tá aqui, tá pronto. Até mais, pessoal. Um abraço. Até mais. Um abraço, gente.